Kazuki Azuma e sua irmã gêmea, Kaoruko, vivem em uma ilha flutuante chamada Terra Prometida, lar de seres mecânicos gigantes conhecidos como Baranki. Um dia, eles partem para ver um Baranki em uma montanha próxima. Azuma tem dificuldades para escalar, mas é incentivado por Kaoruko, que diz para ele voltar para casa se estiver muito difícil. Depois de reunir suas forças, ele chega ao topo, onde eles finalmente avistam Ubu, um Baranki adormecido, mas acidentalmente cai em um buraco que se abre. Enquanto isso, o pai deles passa a tarde pescando à beira de um rio. Depois de pescar muitos peixes, ele retorna para casa e encontra Azuma e Kaoruko, com quem compartilha um forte laço, brincando alegremente. Logo, a mãe deles, Kazuki Migiwa, chega após colher frutas da fazenda. Os gêmeos a abraçam alegremente, comemorando seu 6º aniversário enquanto seus pais cantam músicas de aniversário para eles. Azuma apaga as velas com entusiasmo, fazendo Kaoruko emburrar. Mais tarde, eles ouvem o som de um Baranki e correm para fora para investigar. Enquanto estão em um penhasco, Azuma e sua irmã, Kaoruko, observam o Baranki de longe, enquanto sua mãe, Migiwa, prepara um Chi-Blast direcionado a eles. Para seu choque, o Baranki de repente cai no chão, fazendo com que Migiwa cancele sua explosão. Sentindo-se fraca, Migiwa se deita enquanto seu marido a conforta, expressando preocupação com sua saúde. Ele sugere que ela vá à superfície para um exame médico, mas Migiwa recusa, citando o comportamento instável do Baranki. Ao invés disso, ela decide que seus filhos devem começar a aprender a usar o Ubu no dia seguinte, e seu marido concorda. Em outro cômodo, Kaoruko está acordada na cama, ouvindo a conversa dos pais. No dia seguinte, Azuma acorda e descobre que sua irmã sumiu. Suspeitando que ela foi ver o Ubu, ele logo confirma sua suspeita. Quando chega ao local dela, ele encontra Kaoruko tentando se conectar com o Ubu usando um símbolo de coração. Kaoruko pretende usar o poder de Ubu para derrotar todos os Baranki, porque ela acredita que sua mãe não pode lutar mais. Apesar dos avisos de Azuma contra seu plano, Kaoruko o ignora. Isso leva a um aumento de energia que desperta vários Baranki na ilha, tornando o céu vermelho. Sentindo que algo está errado, os pais de Azuma correm para encontrar seus filhos. Ao chegar ao local de Azuma, Kaoruko pede desculpas à mãe, Migiwa, por suas ações anteriores. Migiwa a perdoa, apesar de sua rebeldia. De repente, um Baranki ataca a família, levando Migiwa a liberar seus poderes e afastá-lo. Reconhecendo o perigo iminente, ela rapidamente leva seus filhos para casa para mantê-los seguros. Dentro da casa, Migiwa nota Baranks caindo da ilha para a superfície, deixando-a em choque. Determinada a proteger seus filhos, ela os entrega ao pai, pronta para enviá-los à terra. Kaoruko sente tristeza ao pensar em perder sua mãe. Migiwa envia seus filhos e marido para baixo com um Baranki, e quando chegam à superfície, caem no mar. 10 anos depois, Azuma fez contato com a superfície e agora está em Shinjuku, Tóquio. Ele é preso pela polícia enquanto sua amiga de infância, Koganei Asabuki, espera por ele em um parque apenas para vê-lo sendo levado em um carro da polícia. Na delegacia, Azuma é interrogado sobre o coração de Ubu, mas nega tê-lo. A polícia alega que sua mãe é a responsável pelos Barankis que caíram na superfície há uma década, chamando Migiwa de bruxa, o que irrita Azuma. De repente, o chão se abre e um Bubuki emerge, atacando os policiais na sala de interrogatório. O Bubuki é controlado por Asabuki, que ajuda Azuma a escapar. Enquanto isso, um usuário de Bubuki chamado Kinuuji derrota vários policiais sem esforço. Quando a notícia da fuga de Azuma chega a Banryu Ryoko em uma cerimônia de reunião, ela rapidamente parte com seus súditos para lidar com a situação. Um de seus subordinados, Matobi Shusaku, se voluntaria para lidar com os usuários de Bubuki na delegacia, e Ryoko aprova. Quando Azuma e Asabuki tentam escapar da delegacia, eles se veem cercados. Justamente quando parece que não há saída, Nono Hiragi chega, derrubando sozinho os policiais com seu Bubuki, deixando Azuma em choque. Após derrotar os oficiais, Hiragi se apresenta a Azuma, explicando que estava esperando por ele. Ele revela seu plano de reviver o Baranki de Migiwa e expor a verdade sobre Ryoko, que rotulou falsamente a mãe de Azuma como uma terrorista. Hiragi pede a Azuma para se juntar à sua missão, e ele concorda. Mais tarde naquele dia, eles chegam a uma loja onde encontram 2 outros usuários de Bubuki, Ugi e Chizuru, que fazem parte da equipe de Hiragi e tentam falar com Azuma. Enquanto Hiragi tenta acessar o elevador, ele sente a presença de um inimigo. Matobi infiltrou-se no prédio, e quando o elevador se abre, ele aponta sua arma para Hiragi. Asabuki fica visivelmente agitada com a presença de Matobi e corre para enfrentá-lo com seu Bubuki, mas ele facilmente a derruba com um único golpe. Com a ameaça de Matobi, Azuma e o resto da equipe são obrigados a recuar, mas são atacados antes de chegarem ao nível do solo. Assim que eles conseguem chegar em segurança, Hiragi instrui Azuma a reviver o Baranki enquanto eles seguram Matobi. Enquanto isso, Asabuki nutre um ressentimento profundo em relação a Matobi, pois ele foi responsável por matar seu pai quando ela era criança. Quando Azuma chega ao local do Baranki, ele encontra Ubu em um estado crítico e começa a sentir uma dor esmagadora no peito. Enquanto isso, Hiragi e sua equipe estão lutando para enfrentar Matobi, um habilidoso pistoleiro que usa seu Bubuki para disparar rajadas de energia contra eles. Durante a intensa batalha, Asabuki vê uma oportunidade e desfere um soco poderoso em Matobi, terminando efetivamente sua confrontação. Após a luta, Hiragi e sua equipe se reagrupam e se dirigem ao local de Azuma para reviver Ubu. Eles encontram Ubu suspenso no ar em estado esquelético. Vendo o estado de Ubu, Azuma sente que não pode enfrentar sua mãe com o Baranki desse jeito.
Hiragi pede o coração a Azuma, acreditando que ele poderia usá-lo melhor, mas Azuma recusa, o que deixa Hiragi furioso. Uma discussão surge sobre Bubuki, e Asabuki pergunta a Azuma se ele tem um. Como a própria Asabuki não possui um Bubuki, Hiragi e a equipe começam a supor que Azuma também não tem o coração de Ubu. Hiragi, suspeitando que Azuma está mentindo, de repente o ataca, pensando que seu Bubuki surgirá para salvá-lo. Azuma logo cai de joelhos com a mesma sensação dolorosa no peito. Nesse momento, Matobi chega ao local deles, disparando uma rajada de tiros em Hiragi e sua equipe. Depois de derrubá-los, ele avança em direção a Asabuki, zombando dela e ameaçando matar seu Bubuki. Apesar das adversidades, Azuma se levanta e desafia Matobi. Ele parece impassível mesmo quando Matobi aponta sua arma diretamente para sua cabeça, o que deixa Matobi chocado. Em um acesso de raiva, Matobi dá um tapa em Azuma, que cai no chão, e volta sua atenção para o Bubuki de Asabuki, com a intenção de destruí-lo. Em um piscar de olhos, Azuma salta na frente do Bubuki, levando o tiro e causando uma explosão enorme. Milagrosamente, ele sobrevive porque possui o coração que o protege de danos. Azuma então se eleva no ar e usa o coração para chamar todos os Bubuki presentes na cena, exceto os de Matobai. Isso cria um enorme Baranque que captura a atenção dos civis na cidade. Azuma fica no ombro do novo Baranque, enquanto Hiragi e o resto de sua equipe se posicionam ao redor dele, controlando diferentes partes da criatura. À distância, a polícia começa a disparar inúmeros tiros no Baranque, mas ele não sofre nenhum dano, mesmo sob fogo pesado. Hiragi assume o controle do Baranque e o direciona para eliminar os policiais que atiram neles, mas Azuma não está satisfeito com sua abordagem impiedosa e o adverte a reconsiderar. Neste momento, os céus se abrem e Ryoko aparece, pousando com um Baranque vermelho chamado Entei. Como Entei perdeu o uso dos braços e pernas, Hiragi planeja explorar essa fraqueza no combate. Quando a batalha começa, Hiragi ordena que Ubu desferir o primeiro ataque, acertando vários socos poderosos em Entei com o esforço combinado da equipe, ganhando a vantagem conforme a luta continua. Movido pela raiva do que aconteceu com seu pai, Hiragi desferir uma série de socos poderosos em Entei. Em resposta, Ryoko revive Entei e ameaça transformar Hiragi e sua equipe em esqueletos. Com um único golpe brutal, Entei faz Ubu cair no chão, depois o levanta e começa a assá-lo. Durante esse caos, Azuma questiona Ryoko sobre sua conexão com a mãe dele, e ela de repente percebe que Azuma é filho de Migiwa. Chocada com essa revelação, ela intensifica seu ataque ao Baranque e começa a cozinhá-lo. Depois que o horrível churrasco termina, Ryoko joga os restos de Ubu em uma cova, rindo triunfantemente enquanto declara vitória. Enquanto isso, Hiragi e sua equipe, que haviam se separado no acidente, conseguem se reunir com Azuma. Frustrado pela derrota contra Entei, Hiragi culpa sua equipe, descontando sua raiva e batendo seu Bubuki contra a parede, chamando-os de inúteis. As tensões aumentam quando uma discussão surge entre Hiragi e Ugi, que tem ideias conflitantes sobre como o Bubuki deve ser tratado. Nesse momento, Ryoko chega e revela uma informação perturbadora sobre a ilha flutuante, afirmando que a mãe de Azuma está morta, porque outro Baranque caiu do ninho no céu. Essa notícia devasta Hiragi e os outros que tinham esperança de ver Migiwa novamente. Apesar das afirmações de Ryoko sobre a morte de Migiwa, Azuma se recusa a acreditar nela. Ele argumenta que se Migiwa realmente tivesse partido, mais Baranques teriam caído do céu. Enquanto Ryoko se prepara para usar seu Baranque para eliminar Hiragi e os outros, Azuma exibe uma confiança recém-descoberta e insiste que não morrerá. Ele implora a seus companheiros de equipe que confiem seus Bubuki a ele para que possam enfrentar Ryoko e seu Baranque. A confiança dele surpreende a equipe, especialmente o Ugi, que nunca esperou tal determinação dele. Segundos depois, Ugi e os outros entregam seus Bubukis para Azuma, criando um novo Baranque. Inicialmente, Ubu recebe um golpe brutal de Entei, mas Azuma encoraja a equipe a sincronizar seus ataques. Esta estratégia compensa quando Ubu dá um soco poderoso em Entei. Para surpresa de todos, Ryoko consegue suportar o golpe, mas logo vacila quando Azuma amplifica o soco, até levantando-o no ar. A batalha conclui com Azuma desabando de exaustão enquanto Ryoko escapa com Entei. Mais tarde, Ryoko atualiza Matobai sobre os próximos passos antes de sucumbir à inconsciência devido à batalha. Enquanto isso, Azuma e Hiragi fogem da área com o restante da equipe. Cerca de 10 anos atrás, poucas horas antes de Ubu alcançar a superfície, um estado de emergência nacional foi declarado, iniciando planos de evacuação para os cidadãos. Naquela época, Ryoko aproveitou a oportunidade para combater os Baranques que caíam do céu, causando medo entre os sobreviventes com seu poder incrível. Apesar de derrotar os Baranques, Ryoko não era uma heroína, isso marcou o início de seu reinado na cidade. No presente, Azuma caminha com Hiragi e o restante da equipe para um local designado. No caminho, ele se apresenta e aprende os nomes de seus colegas. Mais tarde naquela noite, eles chegam ao destino, onde encontram uma mulher atraente chamada Horino. Inicialmente, ela presume que Hiragi e sua equipe não sobreviverão ao encontro com Ryoko, então fica surpresa ao ver Azuma e os outros. Horino se apresenta a Azuma, aparentemente cativada por ele, e começa a avaliar seu caráter através do contato visual. Após alguma contemplação, ela comenta que há mais em Azuma do que aparenta. Enquanto isso, Hiragi insiste que já descansaram o suficiente e deveriam partir para a ilha flutuante, mas seus colegas de equipe, ainda cansados, questionam sua urgência.
Enquanto Uji prepara o jantar, Hiragi se sente frustrado com o atraso, querendo partir rapidamente. Minutos depois, o jantar está pronto, e eles se reúnem à mesa para desfrutar de uma variedade de pratos. Embora inicialmente ele desaprove a ideia do jantar, Hiragi descobre que a comida é deliciosa e acaba gostando da refeição. Durante a explicação de Hiragi sobre a situação no Japão sob o controle de Ryoko nos últimos 10 anos, ele aponta que ninguém se atreve a se opor a ela, mas revela um plano para derrotá-la, Ientei. A estratégia dele envolve trazer Migiwa do ninho Baranque, já que ela derrotou Ryoko anteriormente. Hiragi expressa confiança em seu plano e Horino confirma essa história, deixando Azuma surpreso, pois não estava ciente de tal evento. Enquanto isso, na estação Mejiro, membros da equipe monitoram as atividades dos usuários de Bubuki. Matobai, que está presente, bebe cerveja, frustrando um membro da equipe que o compara a um cão de guarda estúpido. Momentos depois, enquanto monitora as telas, Matobai detecta um Bubuki em modo furtivo, chocando os outros. Quando perguntado como ele percebeu, ele se recusa a responder e sai da sala. Uma vez do lado de fora, ele localiza com sucesso um Tsubuki, e termina com um sorriso incomum. Mais tarde naquela noite, Horino guia o grupo até uma instalação que contém todas as informações sobre Babukis. Embora alguns Babukis estejam presentes, ela garante a todos que eles não representam ameaça, porque seus globos oculares foram destruídos, tornando-os incapazes de regenerar partes do corpo danificadas. Horino explica que os diferentes Babukis usados por Hiragi e os outros fazem parte do coração de Ubu, transmitido através de gerações de suas famílias. Curioso, Azuma se pergunta por que os Babukis formam contratos com seus mestres, mas Horino admite que não sabe. Hirashi então questiona Azuma sobre por que ele caiu do céu com os outros Baranques, especialmente porque havia paz antes daquele evento. A pergunta deixa Azuma desconfortável, e quando Hiragi se torna agressivo, ele arrasta Azuma para fora para repetir a pergunta. Azuma responde que foi culpa dele, o que frustra Hiragi. Ele então exige o coração de Ubu de Azuma, mas quando Azuma se recusa a entregá-lo, Hiragi o ataca, derrubando Azuma de joelhos. Bem quando Hiragi se prepara para dar um golpe final, um campo de força protege Azuma, permitindo que ele contra-ataque. Eles se envolvem em combate corpo a corpo sob os olhares atentos de Yugi e os outros. Azuma está determinado a não entregar o coração, pois é sua última conexão com sua mãe. No final, ele derrota Hiragi e o ajuda a se levantar. No entanto, Hiragi reage com um soco no abdômen de Azuma antes de sair furioso. Asabuki se aproxima de Azuma, verifica se ele está bem e enfatiza que Hiragi não é uma pessoa má. Ele simplesmente quer tornar o mundo melhor para seu pai. Poucos minutos depois, Horino sugere que todos tomem um banho para se refrescar para a noite. Em outro lugar, Arabashiri Souya, um dos súditos de Ryoko, está em uma missão de exploração a bordo de um navio. Abaixo do seu navio, um buranque ativo se agita. De volta ao esconderijo de Horino, Hiragi e os outros relaxam em um banho quente, com as mulheres tomando banho separadamente, enquanto Azuma e Hiragi compartilham a mesma banheira. Durante o banho, Hiragi conta que seu pai lutou ao lado dos pais de Migiwa e Asabuki para derrotar Entei. Ele explica que seu pai agora se afoga em álcool todos os dias, e Hiragi não consegue suportar ver isso. Ele espera que derrotar Ryoko abra os olhos de seu pai para um futuro melhor. À meia-noite, tanto Hiragi quanto Azuma sentem uma presença estranha no prédio. Eles assumem uma posição de guarda pelas janelas exatamente quando Matobi entra facilmente. Momentos depois, Asabuki desperta e encontra Matobi no quarto, sua raiva transbordando ao recordar como ele matou seu pai. Cheia de raiva, ela promete fazer Matobi pagar por suas ações. A batalha entre Asabuki e Matobi começa quando ambos os lados lançam seus ataques iniciais. Asabuki luta para acompanhar e logo é jogada ao chão. Quando Matobi se prepara para dar o golpe final, Azuma chega a tempo de salvá-la com seu escudo. Hiragi e o resto da equipe se reúnem para enfrentar Matobi. Quando Azuma tenta usar o coração de Ubu para invocar o Buranki, ele falha porque Matobi possui o coração de Entei. Matobi então menciona as lendárias batalhas de Bubuki entre os usuários. Enquanto isso, um usuário de Bubuki chamado Tsuwabuki Akihito está sentado sozinho em seus aposentos. Lá fora, Souya mira um disparo de energia no prédio, mas a incrível defesa de Akihito o neutraliza. Fica claro que os dois se conhecem. Durante a conversa, Souya informa a Akihito que Ryoko começou a batalha de Bubuki e sugere que uma pessoa de interesse está envolvida, despertando a curiosidade de Akihito. De volta à luta, Matobi declara Asabuki como seu oponente porque ambos usam o mesmo tipo de Bubuki. Um dispositivo verde aparece nas mãos de ambos, sinalizando o início da batalha, sem que ninguém possa interferir. Asabuki faz um movimento rápido para dar o primeiro soco. Uji está ansioso para intervir, mas Horino adverte contra isso, insistindo que eles devem partir para o ninho de Buranki o mais rápido possível. Minutos depois, Hiragi e os outros, exceto Asabuki, deixam a cena e chegam a uma estação de trem secreta que os transporta para o ninho de Buranki, também conhecido como a Ilha Flutuante. Enquanto isso, Azuma sente-se compelido a ficar e assistir a batalha entre Asabuki e Matobi, e expressa seu desejo de partir. Inicialmente, Hiragi desaprova, mas depois que Horino o convence, Azuma decide iniciar o trem e partir. De volta à luta, a raiva de Asabuki intensifica-se enquanto Matobi zomba de seu pai. Apesar de sua fúria, ela luta para acertar um golpe, enquanto Matobi desvia facilmente de todos os seus ataques. Voltando 10 anos no tempo, vemos Gemma, o pai de Asabuki, passando tempo com ela enquanto ainda estava vivo.
Um dia, Matobi chega com seus homens, exigindo que Genma saia. Genma instrui a Sabuki a esperá-lo em um local específico enquanto ele vai lidar com os negócios com Matobi. Fica claro que Genma era o controlador anterior do Bubuki de Asabuki, e Matobi busca resolver a lendária batalha de Bubuki com ele. Como Genma se recusa a lutar, Matobi fica agitado e ameaça matá-lo. Assim que Matobi está prestes a puxar o gatilho, Asabuki sai de seu esconderijo para encontrar seu pai, chocando Matobi. Ele percebe que Genma está tentando se esconder porque tem uma filha. Apesar da revelação, Matobi ainda aponta sua arma para Genma. Em resposta, Asabuki grita sem querer, liberando seu Bubuki, que então ataca Matobi. Neste momento, Asabuki tem pouca compreensão do que é um Bubuki ou como controlá-lo. Matobi, sentindo a ameaça, dispara tiros no Bubuki, imobilizando-o no chão. Depois, Genma pede para mudar de local e instrui sua filha Asabuki a ficar onde está. Momentos depois que Genma sai, Asabuki ouve um tiro e vai investigar. Ela encontra seu pai caído no chão, com sangue escorrendo dos ferimentos e sua consciência se esvaindo. Em lágrimas, ela percebe que ele está quase morrendo e grita de angústia enquanto ele morre. No presente, Asabuki está enfraquecida no chão após sofrer danos substanciais de Matobi. Ele aponta sua arma para o olho do Bubuki dela, prestes a desferir um golpe fatal, mas Azuma chega a tempo de intervir. Matobi fica frustrado com a interferência de Azuma, mas Azuma percebe brechas nas regras e as explora a seu favor. Irritado, Matobi dispara inúmeros tiros em Azuma, enfraquecendo e desativando seu escudo. Quando Azuma cai ao chão, Asabuki encontra uma nova força e agarra as mãos de Matobi com seu Bubuki, ameaçando quebrá-la se ele puxar o gatilho. Apesar da determinação dela, Matobi aponta sua arma para cima e dispara várias balas nela. Nesse momento, um trem avança rapidamente em direção a Matobi, e ele estende as mãos para pará-lo antes que o esmague. Com a intensidade do trem se aproximando, Matobi percebe que deve abandonar sua batalha com Asabuki para salvar sua própria vida. O resultado da batalha perdida de Matobi contra Asabuki deixa sua arma, que é uma Bubuki, temporariamente inútil. Enquanto isso, Hiragi e o resto da equipe estão no trem rumo ao seu próximo destino, a Ilha Flutuante. Asabuki segura uma foto que seu pai lhe deu antes de falecer, mostrando uma imagem da Ilha Flutuante. Ela mostra a Azuma, compartilhando que seu pai sempre sonhou em ir lá. Minutos depois, Suya embarca no trem e inicia sua batalha Bubuki com Uji. Por alguma razão desconhecida, Uji fica furioso ao ver Suya e luta ferozmente contra ele. Fica claro que eles têm um passado juntos quando Suya usa seu anel para projetar uma memória do passado durante o combate. À medida que a batalha avança, Azuma tenta intervir, mas é rapidamente dominado pela habilidade superior de Suya. Depois que Uji recupera o fôlego, ela instrui Azuma a parar de lutar e o assegura que ela irá lidar com Suya sozinha. Assim que Azuma e os outros saem do topo do trem, Suya retoma sua batalha com Uji, parecendo desfrutar do confronto. Ele se posiciona desconfortavelmente perto de Uji, o que levanta suspeitas de Hiragi sobre Suya. Usando seu Bubuki, Suya ativa mais memórias para Ugi. A cena volta no tempo para quando alguns policiais abordaram Ugi, acreditando que ela possuía um Bubuki. O tratamento deles é duro, levando Suya a chegar e bater nos oficiais, salvando Ugi no processo. Quando Ugi descobre que Suya é um usuário de Bubuki, ela fica chocada e insiste que não tem um Bubuki e nunca usaria um, mesmo que tivesse. Quando a breve conversa termina, Suya se afasta. Ela se recupera e avisa Suya para parar de mostrar a ela essas memórias perturbadoras. Enquanto isso, Asabuki encontra Azuma e informa que Orino precisa de sua atenção. De volta à batalha em andamento entre Suya e Ugi, Suya ativa seu Bubuki mais uma vez, desencadeando outra memória para Ugi. Nesta memória, vários anos antes, Ugi recupera a consciência no ar, encontrando-se caindo pelas nuvens. Suya também caindo, revela que estava trabalhando disfarçado para o governo. Ele pede desculpas a Uji por envolvê-la em seus problemas, explicando que sua identidade foi comprometida pelo inimigo que sabotou sua aeronave para explodir, levando à sua atual descida. No presente, Ugi está furiosa com a decepção passada de Suya. Ela se sente enfurecida por ter acreditado nas mentiras dele, mas Suya contesta que ela foi capaz de usar sua Bubuki quando se conheceram. Enquanto isso, Azuma e Hiragi chegam à localização de Orino no trem, recebendo informações urgentes de que o Buranque que caiu no oceano acordou. Observando a ameaça de destruição a uma cidade próxima, Azuma sugere que eles vão para a cidade antes que o Buranque ataque. Inicialmente, Hiragi resiste à decisão de Azuma, mas Azuma o convence da urgência. Segundos depois, Hiragi e Azuma sobem até o topo do trem, onde descobrem que algumas das cordas que seguram as partes de Ubu afrouxaram. Hiragi rapidamente usa seu Bubuki em forma de lança para prender uma das cordas, evitando que as partes de Ubu caiam. De volta à batalha contra Suya, Uji começa a se lembrar de seu passado enquanto caía do céu sob a influência de Suya. A alguns milhares de pés acima do nível do mar, Suya entrega a Ugi um objeto destinado a servir como paraquedas e solta a mão dela. A ideia de Suya cair para a morte perturba profundamente Ugi, levando-a a convocar 2 Bubukis para ajudar. Um dos Bubukis desce para ajudar Suya a alcançar o chão com segurança. No presente, Ugi está furiosa porque as ações de Suya no passado foram uma estratégia para fazê-la invocar seus Bubukis. Na localização de Ubu, Azuma luta para fortalecer uma das cordas sozinho, e Hiragi intervém para apoiá-lo.
A força de uma das cordas faz Azuma voar para o ar, mas a Sabuki intervém e o salva de uma queda mortal. Durante o incidente anterior, depois de sobreviver à queda, Suya pergunta a Uji por que ela odeia Bubuks, ao que ela responde que eles não trazem nada de bom. Suya conversa com Uji, tentando mudar sua opinião sobre os Bubuks, e parece estar fazendo progressos. Ele até brinca perguntando Uji para sair, e para sua surpresa, ela concorda. Certa noite, eles discutem o ninho de Buranqui, ou a ilha flutuante, que é o lar dos Buranquis. Suya expressa seu desejo de aprender mais sobre Bubuks e ver a ilha por si mesmo, sendo o local de nascimento de todos os Bubuks. No presente, ainda sob o feitiço de Suya, Uji não tem consciência de que Suya planeja assumir o controle de seus Bubuks. No momento em que ele se prepara para lançar um golpe final nela, uma das Bubuks de Ugi desperta sua consciência. Ela rapidamente contra-ataca, varrendo Suya do chão. Antes que ele esteja fora de alcance, Ugi agarra Suya e exige saber por que ele voltou depois de tanto tempo. Inicialmente, Suya tenta se esquivar da situação com charme, mas as coisas se complicam quando Uji o ameaça com suas Babukis. Percebendo a gravidade do momento, Suya revela que quer pegar os 2 Babukis de Ugi, porque o coração de Ubu emergiu. Ugi, determinado a não deixar isso acontecer, destrói o Babuki de Suya, fazendo-o cair no chão. Mais tarde, Ugi mostra a Azuma uma foto da ilha flutuante, expressando seu desejo de vê-la pessoalmente, já que também é o local de nascimento de Azuma e sua mãe. Enquanto isso, a Sabuki e Hiragi percebem algo estranho sobre Horino, que está de pé sobre uma frágil Chizuru. Hiragi, frustrado com a situação, questiona as intenções de Horino enquanto ela mantém Ugi sob seu calcanhar. É então revelado que Horino é uma identidade emprestada, e seu verdadeiro eu é Zetsubi Hazama, uma das súditas de Ryoku e usuária de Babuki. Quando ela revela sua verdadeira identidade, Ugi e os outros ficam chocados, enquanto Hiragi exige saber por que ela os ajudou o tempo todo. A resposta de Hazama é arrepiante. Ela simplesmente fez isso para passar o tempo, o que apenas aumenta ainda mais a raiva de Hiragi. Segundos depois, Hiragi inicia uma batalha lendária de Babuki com Hazama, dando o primeiro golpe. Ela desaparece e reaparece atrás de Hiragi. Hiragi fica chocado enquanto Hazama aproveita a oportunidade para zombar de Azuma, examinando seu rosto de perto. Enquanto isso, a quilômetros do trem, Suya está ao lado de Tsukihito em um veículo em movimento, revelando que ele sobreviveu à queda e que Akihito está a caminho para se juntar à batalha no trem. De volta à cidade, são feitos anúncios gerais aos cidadãos, aconselhando-os a evacuar devido à atividade dos Buranqui na área. No trem, Hiragi fica furioso ao perceber que Hazama fingiu trabalhar com eles apenas para se aproximar o suficiente para matá-lo. Hazama então expressa seu desejo absurdo de juventude eterna. Quando Hiragi tenta atacá-la novamente, ele acha quase impossível acertar um golpe por causa dos poderes dela. Hazama maneja uma Babuki que lhe permite manipular o tempo, embora de forma limitada. Quando Hiragi é comparado ao seu pai, ele reage exageradamente, avançando contra Hazama mais uma vez, mas acaba falhando e sofrendo danos dela. Neste ponto, Hazama coloca Hiragi em uma posição vulnerável e lança um feitiço finalizador que o deixa inconsciente. Pouco depois, Akihito chega no trem com Suya. No entanto, Chizuru começa a se comportar de forma incomum. Akihito identifica Chizuru como um gênio da equipe de Hiragi e se prepara para uma batalha Babuki com ela. Quando a luta começa, Chizuru lança ataques calculados que Akihito luta para contra-atacar efetivamente. A batalha entre Chizuru e Akihito é esmagadoramente unilateral, deixando a Sabuki e os outros, incluindo Suya, surpresos com as habilidades de luta notáveis de Chizuru. Enquanto isso, Hiragi está inconsciente, sonhando com seu passado com seu pai. Durante essas memórias, Hiragi frequentemente enfrentava comentários negativos de seus colegas devido aos hábitos de bebida de seu pai. Um dia, ele empurra seu pai no chão, cansado de suas ações. Mesmo quando seu pai se aliou a Migiwa para lutar contra Ryoku no passado, ele se refere a Migiwa como uma bruxa, o que irrita Hiragi. Ele avisa seu pai para deixá-lo em paz, afirmando que não é mais uma criança. No presente, Hiragi recupera a consciência e está determinado a retomar sua batalha com Hazama. No entanto, Hazama não demonstra interesse em lutar ainda, pois está absorta no duelo entre Akihito e Chizuru. A batalha deles captura a atenção de todos a bordo do trem, e Hiragi fica surpreso ao perceber que Chizuru é o gênio de sua equipe. Em outro lugar, Matobi se encontra com Ryoko em sua casa e percebe algo perturbador sobre seu comportamento. Após um curto período, Ryoko volta ao seu estado normal e enfatiza a necessidade de eliminar o Buranqui. Ao final da conversa, Matobi pede desculpas por ter perdido a batalha contra a Sabuki e promete compensar suas falhas. De volta ao trem em movimento, Chizuru continua a lutar contra Akihito sem esforço, lançando vários ataques. A batalha continua por um tempo, até que Akihito bloqueia com sucesso um dos golpes ferozes de Chizuru. Fica evidente que eles se conhecem bem, pois Akihito parece genuinamente satisfeito de ver Chizuru mesmo em meio ao combate. Em um flashback, vemos Akihito visitando a mãe de Chizuru, que é sua irmã. Durante essa visita, Chizuru age de forma estranha, causando grande preocupação à sua mãe. Ela desenha o mesmo quadro todos os dias, mas sua mãe não consegue entender seu significado.
Mais tarde naquele dia, Akihito chega à porta de Chizuru e tenta se comunicar com ela. Alguns minutos depois, quando ele se vira para sair, Chizuru desliza um bilhete por debaixo da porta para ele. O bilhete apresenta o mesmo desenho em que ela está trabalhando. Mas quando Akihito estuda os outros desenhos de perto, ele percebe que Chizuru está tentando transmitir uma mensagem secreta. A mãe dela deseja que Chizuru seja uma criança típica, mas Chizuru sente que não consegue ser uma. Ela se vê como uma pedra, e Akihito a incentiva a abraçar sua singularidade e ser a melhor versão de si mesma. Atualmente, Chizuru parece exausta após uma luta difícil com Akihito. De repente, o Buranki, que havia caído no mar, se aproxima da posição do trem, deixando a Azuma chocado. O trem descarrila enquanto tenta seguir uma rota, fazendo com que a Azuma e os outros caiam no chão. À medida que os eventos se desenrolam, Chizuru tem dificuldades para usar seu Babuki de forma eficaz contra Akihito, colocando-a em desvantagem. Dominada pela emoção, ela cai de joelhos e começa a chorar. Akihito tenta consolá-la, mas suas palavras não agradam a Hiragi, que então ordena que Chizuru reaja. No entanto, ela permanece imóvel. Hazama, presente na cena, ri de Hiragi e o zomba, incitando sua raiva. Determinado a se provar, Hiragi avança sobre Hazama mais uma vez, convencido de que vencerá desta vez. Inicialmente, Hazama desvia do ataque dele e contra-ataca com um golpe que derruba Hiragi. Sem se deixar abalar, ele rapidamente se levanta, pronto para continuar a luta. Durante a troca, Hiragi diz algo que faz Hazama perder o foco. Aproveitando a oportunidade, Hiragi lança um ataque poderoso com a ajuda de seu Bubuki, ferindo Azama com sucesso. No calor da batalha, ele destrói o Bubuki dela, trazendo a confrontação a uma pausa temporária. Em outro lugar, Azuma luta contra a pressão do Buranki que está se revelando, acabando por ser esmagado no chão. Quando isso acontece, Asabuki grita alarmada ao ver o caos se desenrolando ao seu redor. Poucos segundos antes de Azuma ser esmagado pelo Buranki sem cabeça, ele está em um pavimento elevado, olhando para a enorme entidade. Enquanto ele a observa, memórias voltam de quando o Buranki era aquele do qual sua mãe o protegia durante seu tempo na ilha. Asabuki percebe que Azuma está perdido em pensamentos e entra em ação para salvá-lo de um soco do Buranki inimigo. Quando Azuma cai no chão, o Buranki levanta a perna para pisar nele. No presente, o Jin intervém a tempo para resgatar Azuma de ser esmagado pelo Buranki sem cabeça, enquanto o resto da equipe se reúne para se preparar para a batalha. Uma vez que estão totalmente reunidos, eles combinam seus Bubukis com o coração de Ubu, para formar o Buranki correspondente. O Buranki sem cabeça, que estava se afastando do confronto, de repente dá meia volta em resposta à presença de Ubu. Após a transformação de Ubu estar completa, Hiragi e o resto da equipe se encontram melhor sincronizados com seus Bubukis, mesmo dentro de Ubu. Eles dão as mãos, canalizando sua energia para fazer Ubu entrar na batalha com o Buranki sem cabeça. O confronto começa quando Ubu dá um soco poderoso. No entanto, o soco se mostra ineficaz. A perda de um membro é sentida intensamente por Azuma, já que ele é o coração de Ubu, deixando Hiragi e os outros chocados com a imensa força de seu inimigo. Em um único golpe de retaliação, o Buranki sem cabeça derrota Ubu. Após a derrota de Ubu, o Buranki sem cabeça começa a se afastar da cena, enquanto Azama e sua equipe restante analisam seus próximos passos. Enquanto isso, Azuma recupera a consciência após desmaiar da intensa batalha. Preocupada com ele, Asabuki verifica se ele está com dor. Azuma rapidamente se levanta e corre na direção do Buranki sem cabeça. No coração da cidade, Ryoko se prepara para a batalha enquanto seu Buranki está a caminho da localização de Hazama. Seus súditos, que estão atualmente no local do Buranki sem cabeça, deliberam sobre sua estratégia contra o inimigo. Pouco depois, Matobe chega, fornecendo-lhes objetos que se transformam de volta em seus Bubukis anteriores. Em um esforço coordenado, todos eles, exceto Hazama, lançam ataques sincronizados contra o Buranki sem cabeça. Enquanto isso, Azuma confronta Hazama, querendo saber por que ela enganou sua equipe. A conversa revela que Azama acredita que Ubu falhou porque Azuma não conseguiu acessar seu verdadeiro potencial. Ela reconhece que Azuma está sentindo dor, pois está em sintonia com o sofrimento de Ubu, uma conexão que ela entende porque Ryoko sente a mesma coisa. À medida que a batalha continua, o Buranki sem cabeça derrota Souya e os outros sem esforço, não mostrando sinais de dano apesar de seus melhores esforços para revidar. De repente, um portal se abre acima do Buranki, alterando o campo gravitacional na área e puxando alguns soldados para o ar. Felizmente, Azuma e os outros usuários de Bubuki não são afetados devido ao campo de força protetor que os cerca, permitindo que permaneçam no chão em meio ao caos. À medida que a situação piora, Ryoko chega com seu Buranki, Entei, pronto para enfrentar o Buranki sem cabeça. Uma batalha feroz começa quando Ryoko assume o controle total de Entei para desferir o primeiro golpe. No entanto, o Buranki sem cabeça rapidamente se recupera do impacto e contra-ataca rapidamente, dominando o Entei e derrubando-o no chão. Entei está em desvantagem severa, lutando sem seus membros, que foram destruídos por Migiwa no passado. Apesar das dificuldades, Ryoko reavalia sua situação e retoma sua batalha contra o Buranki sem cabeça, conseguindo suportar os danos. Sangue escorre de sua cabeça, mas ela ri da dor, desferindo golpes poderosos em seu inimigo usando Entei.
Soya e sua equipe ficam cada vez mais preocupados com Ryoko, temendo que, se ela continuar lutando nesse ritmo, talvez não sobreviva. Com isso em mente, Hazama pede a Hiragi e sua equipe que emprestem seus Bubuks para que eles possam funcionar como membros para Ryoko durante a luta. Inicialmente, Hiragi está hesitante, mas ao reconhecer o perigo que o mundo enfrenta, Azuma concorda com o plano. Uma vez que Entei recebe os membros emprestados, ele ganha vantagem na batalha com Ryoko, o controlando energeticamente. Ela se deleita no poder de lutar com membros completos novamente. O Buranque sem cabeça, percebendo a mudança de momento, vira-se para observar que Entei ainda está pronto para a batalha. Após trocar ataques ferozes, Entei sai por cima, rasgando o Buranque sem cabeça em dois, deixando Azuma e os outros maravilhados com a força de Ryoko. Após a vitória de Ryoko, ela flutua para longe, e os membros emprestados se destacam de Entei. Mais tarde, ao pôr do sol, Asabuki chora sobre seu Bubuki, que foi queimado após a luta de Ryoko. O restante da equipe compartilha sua tristeza, e Hiragi observa que eles não podem mais usar seus Bubukis em seu estado atual. Enquanto Azuma se afasta da cena, Asabuki pergunta sobre o próximo objetivo deles. Hiragi expressa sua desilusão, sentindo que tudo acabou devido à traição de Hazama. Em um momento de descoberta, Azuma encontra um caminho secreto em um mapa holográfico que leva à ilha flutuante. Hiragi hesita ao ver o mapa, sem saber se deve segui-lo. No entanto, Azuma o incentiva a confiar no mapa e prosseguir para descobrir aonde ele leva. Em outro lugar, um homem observa silenciosamente a batalha anterior entre Entei e o Buranque sem cabeça. Após testemunhar o poderoso confronto, ele fala com sua equipe sobre o estado atual dos assuntos no Japão, enfatizando a necessidade de restaurar o equilíbrio no mundo. Sua equipe é composta por senhoras e senhores, todos usuários de Bubuki. No dia seguinte, Hiragi está em um trem quando percebe um jovem adolescente chamado Epizo Evans, caminhando ao longo dos trilhos com um fone de ouvido. A música alta nos ouvidos de Evans impede que ele ouça a buzina do trem de Hiragi. Hiragi aplica os freios com força para evitar um acidente trágico. Justamente quando o trem está prestes a colidir com Evans, ele salta para o lado dos trilhos, escapando por pouco do perigo. Após o trem parar, Hiragi sai para verificar Evans, que está deitado no chão quase inconsciente. Minutos depois, Evans recupera a consciência e começa a mostrar sinais de hiperatividade. Ele se apresenta animadamente a Hiragi e aos outros, enquanto Azuma revela sua própria identidade. Curioso, Udi pergunta: Evans explica por que não evacuou a área como os outros moradores. Logo fica claro que Evans não tem consciência da situação que se desenrola na cidade, o que explica seu passeio despreocupado. Quando Evans descobre que Hiragi e sua equipe estão em uma jornada, ele pula de alegria e expressa seu desejo de se juntar a eles. Azuma tenta explicar que juntar-se ao grupo colocaria a vida de Evans em risco, mas a visão do perigo só excita o jovem rapaz. Evans está ansioso para se juntar à aventura de Hiragi e Azuma, sem se importar com o perigo potencial. Em outro lugar, duas irmãs gêmeas, Diana e Lyudmila, discutem o papel de Ryoko na recente batalha Baranki. Ambas são usuárias de Bubuki, e planejam seus próximos passos no conflito em andamento. Mais tarde naquela tarde, Matobi interroga um usuário russo de Bubuki sobre sua presença no edifício. De repente, uma explosão abala a estrutura perto do cofre, revelando que o garoto russo era apenas um disfarce para distrair Matobi. Um usuário de Bubuki não identificado rouba com sucesso o coração de um Baranki que estava guardado no prédio, deixando Matobi visivelmente frustrado. Enquanto isso, no trem, Evan começa a flertar com Asabuki, o que irrita Hiragi. À medida que as tensões aumentam, um usuário de Bubuki chamado Waglahara começa a disparar tiros no trem enquanto desce de um penhasco alto. Em uma revelação surpreendente, Evans admite estar ciente dos Baranks, já que ele próprio possui um coração. De repente, ele desmorona de dor, reclamando que o coração do seu Baranki parou de bater, deixando Azuma sem palavras. Evans então se levanta com dificuldade e declara que quer o coração de Azuma como substituto. Enquanto Hara continua atirando no trem, Evans cai, mas um Bubuki vem ao seu resgate, ajudando-o a se reunir com sua equipe no topo do penhasco. Uma vez na borda do penhasco, Evans encontra 3 usuários de Bubuki, Luiz Garcia, Farrah Unlof e Domina Dorsey, que imediatamente entram em combate com Hiragi e os outros. Udi, intrigada pela situação, pergunta pelas identidades de seus oponentes. Cada um deles possui um Bubuki ligado a um Baranki chamado Megalara. Sua oponente, Farrah, aproveita-se disso e derrota Udi facilmente após uma breve, mas intensa confrontação física. Minutos depois, Azuma chega na arena de batalha, ansioso para entrar na luta. Luiz fica surpreso, pois nunca esperou que o portador do coração participasse do combate. Hiragi dá o primeiro golpe contra seus oponentes, criando uma abertura para Azuma desferir um soco final poderoso. Ele de repente percebe que não consegue acessar o coração de Ubu. Enquanto isso, Chizuru está sentada sozinha no trem, refletindo sobre o que Akihito lhe disse anteriormente. Nesse momento, Diana e Lyudmila chegam à cena, interrompendo seu momento de contemplação. Quando tentam atacá-la, Chizuru desvia facilmente dos golpes sem se esforçar. Apesar de enfrentar 2 adversárias, ela permanece tranquila e despreocupada, chocando as irmãs gêmeas. Uma batalha começa enquanto as gêmeas se unem para derrubar Chizuru. Embora Chizuru continue a evitar seus ataques com facilidade, ela eventualmente perde o foco e é atingida, caindo no chão. Os gêmeos manejam Babuks que fazem parte de um Baranki chamado Zanpaza, sugerindo que eles possam conhecer Akihito.
Fica claro que Akihito treinou os gêmeos em combate físico, o que explica por que eles conseguem atacar alguém tão formidável quanto Chizuru. Em outro lugar, Sueya monitora os sinais vitais de Ryoko em um monitor. Ele parece paranoico ao observar que sua condição está se deteriorando, indicando que ela está em má forma após suas batalhas recentes. Depois de algum tempo, os sinais vitais de Ryoko se estabilizam, mas Sueya a tranquiliza, afirmando que tudo ficará bem. Enquanto isso, na cidade, os dois usuários de Babuki responsáveis por roubar o coração do Baranque sem cabeça da custódia de Matobi avistam Akihito à distância. Eles o reconhecem como a pessoa que treinou seus colegas de equipe, Diana e Lyudmila. Quando eles enfrentam Akihito no ar, evitam habilmente todos os seus ataques, recuando de volta para o céu com a ajuda de seus Babukis. No ar, um deles comenta que Akihito não é o homem que costumava ser, mas seu colega rebate isso, fornecendo evidências de que Akihito poderia tê-los derrotado se quisesse. Em outro lugar, as gêmeas conseguiram dominar Chizuru, alegando que Akihito havia feito uma declaração significativa sobre ela. Intrigada, Chizuru pergunta o que Akihito disse, mas as gêmeas permanecem em silêncio e em vez disso lançam outro ataque contra ela. De volta ao penhasco, Hiragi enfrenta forte resistência enquanto o coração de Ubu de repente para de bater. Com uma rajada de tiros direcionada ao escudo de Hiragi, sua intensidade diminui rapidamente. Luiz vê a oportunidade e se aproxima, determinado a destruir o escudo e ganhar vantagem na batalha. Hiragi cai inconsciente no chão após seu escudo falhar devido a muitos danos. Enquanto isso, Luiz respeita o risco que Hiragi correu para salvar Azuma, mas despreza Azuma, achando que ele é egoísta. O objetivo de Luiz é obter o coração de Ubu, então ele se aproxima de Azuma para dar o golpe final. Quando Luiz se prepara para atacar, Evans lhe diz para parar e oferece para terminar com Azuma ele mesmo. Em outro lugar, as gêmeas coordenam um ataque a Chizuru, mas ela desvia rapidamente. Chizuru então aponta seu Babuki para as irmãs e as força a revelar o que Akihito disse sobre ela no passado. As gêmeas revelam que Akihito descreveu Chizuru como não humana, comparando-a a uma pedra. Essa revelação faz Chizuru perder a paciência, e ela derrota as gêmeas facilmente sem suar. Chizuru agora aceita a si mesma e se sente melhor do que nunca. De volta ao penhasco, Evans se envolve em combate corpo a corpo com Azuma, lançando uma série de socos. No início, Evans desvia dos ataques de Azuma, mas Azuma eventualmente arranha o rosto de Evans. Azuma fica mais sério, percebendo que tem uma chance de lutar contra seu oponente. Luiz e os outros assistem à batalha, divertidos com a luta de Hiragi. Durante o confronto, Azuma vê lembranças tristes de Evans, e Evans revela que viu algumas das lembranças tristes de Azuma, reconhecendo que ambos passaram por muita coisa. Segundos depois, a batalha termina quando Evans recua, deixando sua equipe chocada. Então, ele afirma que não vai tomar o coração de Ubu, mas encontrará uma maneira de fazê-lo voltar a bater. Ryoko, visivelmente preocupada após sofrer danos graves, recebe conselhos de Hazama para priorizar seu bem-estar com Sueya, Akihito e Matobi presentes. Hazama revela que o coração Baranque roubado era falso, exibindo o verdadeiro. Mais tarde, Hiragi, inconsciente devido ao esforço anterior, viaja de trem com outros por uma rota submarina secreta. Azuma se preocupa com o coração parado de Ubu, tranquilizada por Asabuki, até descobrir que o trem está submerso. Enquanto isso, em um iate acima, Evans nervosamente reporta seu fracasso a Monsieur Gi, mas surpreendentemente recebe uma apreciação inesperada. No fundo do mar, Dersu e seu irmão relatam o roubo de um coração falso para Maxim, que os repreende, mas então encarrega Lyudmila e Diana de recuperar o coração verdadeiro de Baraki, sem cabeça. Viajando por uma passagem secreta submersa, Hiragi desperta no trem e reage à sua localização subaquática. O trem emerge próximo à ilha flutuante, e o time de Hiragi, exceto Azuma, investiga apenas para ser atacado por Lyudmila e Diana, enquanto Azuma permanece no trem ainda incapaz de reviver o coração. Chizuru derrota rapidamente as gêmeas, surpreendendo os outros. O apelo emocional de Azuma para reiniciar o coração tem sucesso, ativando Ubu em sua verdadeira forma. Mas a alegria deles é interrompida pelo ataque de Hazama e Entei. Hazama revela seu plano sinistro de tomar os membros de Ubu e fundi-los com Entei, uma revelação chocante que deixa Azuma atordoado. Ainda mais surpreendente é a descoberta de que Hazama, não Ryoko, é quem controla Entei. Hazama usa um dispositivo para enganar Entei, fazendo-o acreditar que ela é Ryoko, dando-lhe controle total sobre ele. Em breve, uma batalha feroz entre Ubu e Entei começa, com Ubu desferindo uma série de socos contra seu oponente. Ao mesmo tempo, Maxim chega à cena, frustrado com o fracasso dos gêmeos em recuperar o coração. Em um show de crueldade, ele repreende e abusa fisicamente de Dersu e seu irmão, afirmando sua autoridade. Depois de humilhá-los completamente, ele oferece outra chance a Diana e Lyudmila, dando-lhes a oportunidade de completar a missão. A luta entre Ubu e Entei se intensifica, e Hazama começa a sentir dor intensa ao sofrer o dano infligido a Entei. Enquanto as gêmeas tentam lançar um ataque contra Ubu, elas são rapidamente dominadas e contidas por Entei. Aproveitando o momento, Hazama usa as vidas dos gêmeos como moeda de troca, forçando Maxim a entregar os Bubuki de sua equipe para completar os membros do Entei. Relutantemente, Maxim concorda e Entei fica totalmente equipado, resultando em um campo de batalha mais equilibrado entre Ubu e Entei.
Com Entei agora completo, Hazama empunha seu novo poder, dominando facilmente Ubu e sufocando-o. Cada golpe em Ubu afeta diretamente Azuma, que serve como seu coração, sentindo a dor com cada ataque. Perto, Evans grita uma mensagem desesperada para Azuma, instando-o a destruir o coração. A princípio, a sugestão parece imprudente, e Hiragi expressa forte oposição à ideia. No entanto, ao reconhecer a disposição de Evan de arriscar sua vida para entregar a mensagem, Azuma decide confiar nele. Com o apoio de Hiragi e do restante do time, Azuma tenta quebrar o coração de Ubu. Após um esforço concentrado, eles conseguem quebrar a camada externa do coração, revelando um coração menor dentro. Este coração menor acende com Azuma para o crânio de Ubu, sinalizando uma transformação. Hazama, percebendo a mudança em Ubu, rapidamente percebe que Azuma assumiu o controle de dentro do crânio. Um olhar de terror se espalha pelo rosto dela quando Ubu começa a se transformar em sua verdadeira forma. Quando Ubu ascende em direção à ilha flutuante por um caminho vertical recém-aparecido, Hazama fica furiosa. Desesperada para impedir que Ubu chegue à ilha, ela lança um ataque usando Entei. No entanto, o poder de Ubu a repele, causando uma reação que resulta na queda do coração de Entei. Durante esse confronto, Azuma mantém o controle do cérebro de Ubu, mas algo inesperado acontece. Um fluido semelhante à gelatina começa a subir da base do crânio, envolvendo Azuma enquanto ele luta para manter o controle. Enquanto isso, Hazama recobra a consciência a bordo de um barco e descobre que Suya a salvou. Refletindo sobre sua experiência dolorosa com Entei, Hazama ganha um novo entendimento do sofrimento que Ryoko suporta ao usá-lo. Suya, ainda profundamente preocupado com Ryoko, expressa seu desejo de encontrar uma maneira de libertá-la da dor que Entei inflige. Antes de Suya partir, Hazama expressa sua gratidão por salvar sua vida. Em outro lugar, Matubi recebe uma mensagem no celular. Antes de sair do quarto, ele menciona que precisa pagar uma dívida com Gemma, o falecido pai de Asabuki. De volta à atmosfera, Ubu, com Hiragi e os outros a bordo, ascende a ilha flutuante. Ao chegar na ilha, Hiragi e o resto da equipe saem de Ubu, percebendo uma estranha mudança nele. Azuma permanece preso no crânio. Nesse momento, Migiwa chega em cima de Ubu e consegue libertar seu filho inconsciente do crânio. Hiragi e os outros ficam chocados com a chegada inesperada de Migiwa. 3 dias depois, Azuma recobra a consciência, e Asabuki fica muito feliz em vê-lo acordado. Azuma fica inicialmente confuso, sem saber que esteve inconsciente por tanto tempo. Após receber a confirmação de sua equipe, ele se reencontra com sua mãe, Migiwa, e a abraça calorosamente. Dominada pela emoção, Migiwa segura seu filho, grata por vê-lo novamente após 10 longos anos. Mais tarde, Migiwa leva Azuma e os outros para um tour pela ilha, permitindo que eles apreciem sua beleza e admirem as paisagens. Durante essa viagem turística, Hiragi tenta perguntar repetidamente a Migiwa sobre seu pai. Cada vez, Migiwa habilmente desvia a conversa, impedindo-o de fazer suas perguntas. Mesmo naquela noite, quando Hiragi reúne coragem para tentar novamente, Migiwa o distrai oferecendo comida justo quando ele está prestes a falar. No dia seguinte, Hiragi e o resto do grupo se envolvem em uma série de atividades divertidas ao redor da ilha, aproveitando uma pausa muito necessária de suas provações anteriores. Naquela noite, Hiragi tem uma conversa estranha com Ugi, questionando-a sobre seu relacionamento passado com Suya. Sua linha de questionamento bizarra irrita Ugi, fazendo-a sair irritada. Enquanto isso, Asabuki e Azuma se encontram em um penhasco tirando um momento para falar sobre a ilha. Agradecida, Asabuki agradece a Azuma por trazê-la a um lugar tão bonito. Assim que ela tenta se aproximar dele, uma explosão à distância chama a atenção de Azuma. A fonte da explosão acaba sendo Maxim, um usuário de Bubuki que está na ilha com sua equipe. Além disso, Luiz e sua equipe também estão presentes na ilha, aparentemente com seus próprios motivos ocultos. De volta à casa de Migiwa, Azuma e os outros percebem que a ilha está envolta em chamas. A situação piora quando Suya de repente emerge da floresta e se aproxima de Migiwa e do grupo. Ele revela que conseguiu chegar à ilha porque Azuma abriu involuntariamente o caminho para ele durante a subida de Ubu. Há cerca de uma década, Suya cuidou dos ferimentos de Ryoko após uma batalha feroz, mas apesar de seus cuidados, Ryoko insistiu em voltar para lutar contra outros Baranques. Suya estava visivelmente preocupada com sua determinação. No presente, uma menina chamada Letícia, que está em uma cadeira de rodas, recebe o coração de um Baranque de seu servo. Ela planeja despertar o Baranque chamado Epimui, em sua terra natal, Inglaterra. Enquanto isso, Suya confronta Migiwa em uma conversa acalorada. Ele está furioso, acusando-a de abandonar tudo na superfície em favor de viver na ilha flutuante para manter o controle dos Baranques. A troca entre eles fica tensa quando Suya exige saber por que Migiwa parou os corações de todos os Baranques ao redor do mundo há 16 anos, quando ela subiu a torre flutuante. Suas ações deixaram todos os Baranques sem cabeça, exceto Entei, o único cujo coração permaneceu ativo. Isso fez com que Ryoko fosse rotulada como uma bruxa, apesar de seus esforços para destruir os Baranques sem cabeça que haviam caído da ilha. Migiwa pede desculpas a Suya, mas suas palavras não o satisfazem. Enquanto isso, Hiragi e os outros percebem que a equipe russa chegou à ilha, e se perguntam quais são suas intenções. Antes de Hiragi partir para ajudar sua equipe, Migiwa implora que ele ajude a proteger a ilha, avisando-o de que a própria ilha está em perigo de cair na terra se a situação continuar a se agravar.
À medida que as tensões aumentam, Asabuki e Yugi entram em combate com Suya, coordenando seus ataques para causar golpes significativos. Ao mesmo tempo, Diana e Lyudmil se reagrupam com Maxim, que provocou explosões ao redor da ilha. Os gêmeos ficam surpresos ao saber do plano de Maxim de fazer a ilha cair sobre a Terra, sabendo que isso poderia ser um desastre para o planeta. No entanto, Maxim ignora suas preocupações, indiferente ao destino da Terra. Ele acredita que a humanidade já tirou tudo o que podia do planeta. No meio disso, Chizuru intervém e enfrenta Dorsu e seu irmão, derrotando-os sem esforço. Quando a poeira baixa, Azuma chega ao local para se juntar à luta. Enquanto isso, na localização de Hiragi, ele finalmente confronta Migiwa sobre ter abandonado seu pai. Migiwa revela que o pai de Hiragi perdeu suas habilidades de controlar seu Bubuki, tornando-o vulnerável nas batalhas. Para protegê-lo, Migiwa escolheu mantê-lo fora de perigo. Essa revelação ajuda a preencher a lacuna emocional entre eles, e Hiragi encontra um desfecho antes de se juntar a Migiwa em outro local na ilha. De volta à batalha com Suya, Asabuki e Yugi, Suya sai vitorioso, derrotando ambos os oponentes simultaneamente. Nesse momento, Matobi chega inesperadamente, chocando a todos os presentes. Em um movimento desesperado, Asabuki apunhala Matobi por trás, mas ele parece imperturbável e continua seu ataque contra Suya. A batalha se intensifica enquanto Matobi dispara uma rajada de balas, e seu confronto se transforma em uma luta aérea. No meio do caos, há uma breve trégua onde ambos os oponentes fazem uma pausa. E Suya, agora confuso, questiona os motivos de Matobi para lutar contra ele. Matobi está atacando Suya porque suspeita que ele esteja colaborando tanto com os russos quanto com os americanos, levando a uma traição a Ryoko. Matobi luta para conciliar sua percepção da lealdade de Suya, especialmente considerando que Suya ganhou sua cicatriz ao proteger Ryoko. Em um flashback, Ryoko está deitada em agonia em uma cama de hospital, se recuperando sob os cuidados de Suya. Quando ela recupera de consciência, sua primeira preocupação é com os Buranques sem cabeça. Ao saber que mais ainda estão ativos, ela imediatamente se prepara para sair e continuar lutando. Suya está profundamente preocupado com a segurança dela, sabendo que ela já morreu 2 vezes em batalhas anteriores contra os Buranques sem cabeça. Ryoko, no entanto, o tranquiliza, insistindo que enquanto Entei estiver com ela, ela não pode morrer. De volta ao presente, a tensão atinge o auge quando Suya aponta uma arma para o rosto de Matobi, acusando-o de ter sua própria agenda oculta. Matobi, no entanto, permanece focado no estado precário da ilha, temendo que, se ela cair, causará uma destruição catastrófica na Terra. Enquanto a confrontação continua em outro lugar, a batalha de Chizuru com os gêmeos termina quando ela os derrota decisivamente. Lyudmila fica cada vez mais alarmada com a enorme perda de vidas que resultaria da descida da ilha. Ela implora a Maxim para reconsiderar seus planos, mas sua irmã interpreta isso como um ato de desafio contra o líder deles. Maxim, ignorando as preocupações de Lyudmila, usa seus poderes para lançar um ataque debilitante sobre ela, dificultando sua respiração. Enquanto isso, o irmão de Dersu começa a mostrar sinais de rebelião contra Maxim. Azuma chega na hora certa e usa suas habilidades para restaurar a respiração de Lyudmila. Grata, mas determinada, Lyudmila mais uma vez insta Maxim a se retirar da ilha. No entanto, Maxim, inabalável, ordena que Dersu elimine Azuma. Para sua surpresa, Dersu se recusa e, em vez disso, fica ao lado de Azuma em desafio. Enfurecido, Maxim tenta lidar com a situação pessoalmente, mas Azuma dá um ataque poderoso, derrubando Maxim no chão. Diana tenta atacar Azuma, mas é rapidamente nocauteada por Chizuru. Lyudmila, dominada pela culpa, implora pelo perdão de Azuma pelo dano que causaram à ilha. Azuma a perdoa, prometendo proteger a ilha e garantir sua segurança. Enquanto isso, a intensa batalha entre Matobi e Soya continua, com ambos disparando um contra o outro enquanto caem em um buraco profundo. Quando Soya está prestes a atingir o chão, Matobi dispara um tiro diretamente em sua cabeça. Ao chegar ao fundo, Matobi se aproxima de Soya, aparentemente para dar um golpe final. Quem parecia inconsciente se levanta e lança uma explosão de energia que atravessa o abdômen de Matobi, encerrando o conflito. Apesar de seu estado atual, a amizade deles perdura, levando a uma conversa sincera. Matobi revela que recentemente se tornou pai, e Soya o parabeniza sinceramente. Matobi, enfraquecendo pela batalha, deita-se, aceitando seu destino. Ele então confessa que uma vez pretendia destruir o Bubuki de Asabuki, acreditando que isso permitiria que ela vivesse uma vida normal e feliz. Mas, com o tempo, percebeu que Asabuki já havia encontrado a felicidade em sua equipe. Em outro lugar, Akihito e Hazama estão juntos, observando as chamas consumirem parte da floresta. Eles refletem sobre as intenções de Maxim, intrigados com seu desejo de destruir a ilha. Enquanto a situação evolui, Ryoko chega à ilha, comandando Entei. Ela captura Migiwa nas mãos de Entei, com a intenção de queimá-la viva, assim como fez uma vez antes. À distância, Azuma observa horrorizado, gritando desesperado enquanto teme pela vida de sua mãe. Há várias décadas, Ryoko herdou o coração de Entei de sua mãe, mas naquela época, ela recebeu um prognóstico sombrio de que teria apenas cerca de 3 anos de vida. Guiada pelo seu tempo limitado, Ryoko decidiu deixar um impacto significativo no mundo. Durante esse período, ela confidenciou ao seu amigo próximo Migiwa, e ficou claro que eles compartilhavam um forte laço. Migiwa surpreendeu Ryoko ao revelar que tinha um namorado, o que deixou Ryoko visivelmente surpresa, pois era uma notícia inesperada.
Poucos dias depois, Miguel recebeu relatórios de seus subordinados de que Ryoko e seus seguidores haviam instigado uma revolta na cidade. Determinado a confrontar Ryoko pessoalmente, Miguel pediu ao Bubuki de sua equipe para enfrentar Ryoko sozinha. Em outro lugar, Ryoko, junto com seus colegas de equipe, usou Entei para iniciar sua missão de revelar a existência dos Buranques ao mundo e mudar seu destino. Nesse mesmo dia, Miguel enfrentou Ryoko em batalha empunhando Ubu. O confronto intenso resultou na destruição dos membros de Entei por Ubu, expulsando os companheiros de equipe de Ryoko e deixando-a vulnerável. Como o coração de Entei, Ryoko experimentou uma dor intensa. E Migiwa, movida pelo sofrimento dela, decidiu com lágrimas nos olhos que a única maneira de salvar Ryoko era fundi-la com Entei. Migiwa instruiu Entei a proteger Ryoko a partir de então. 8 anos depois, Ryoko estava presa e não tinha envelhecido um dia sequer devido à fusão com Entei. Enquanto estava trancada em sua cela, recebeu a visita de Migiwa, que estava visivelmente grávida. Migiwa informou Ryoko sobre seu plano de ascender à ilha flutuante, o que enfureceu Ryoko. Migiwa tentou explicar que suas ações eram para proteger Ryoko, mas Ryoko se recusou amargamente a perdoá-la. Semanas depois, Ryoko foi libertada e se reuniu com sua equipe, que incluía Matobi e os outros 3. Depois que Migiwa acessou a ilha flutuante, ela enviou um sinal que desativou os corações de todos os Buranques na Terra, mergulhando o mundo no caos sem as criaturas poderosas. Meses depois, Ryoko recebeu notícias de que o governo japonês estava caçando e matando usuários de Bubuki. Em resposta, ela ordenou que Akihito destruísse um comboio de tanques fortemente blindados. Akihito executou a missão com precisão, usando seus poderes para desmontar os tanques. Depois, Ryoko o elogiou por seus esforços. Naquela noite, o primeiro-ministro do Japão voltou para casa apenas para ser confrontado por Ryoko e seus seguidores. A sala de estar estava cheia de caixões manchados de sangue, uma mensagem sombria por seu papel em autorizar a caça aos usuários de Bubuki. Aterrorizado, o primeiro-ministro tentou transferir a culpa, alegando que foi uma decisão do gabinete, e implorou por sua vida. Durante a confrontação, Ichito Kotetsu, o secretário do primeiro-ministro, chegou e ficou horrorizado com a cena. Ryoko ofereceu-se para fazer de Kotetsu o novo líder do Japão, pretendendo usá-lo como seu fantoche. No presente, a situação da ilha flutuante piora à medida que perde altitude e começa a descer em direção à Terra. Ryoko tenta queimar Migiwa viva usando Entei, mas Migiwa cria um campo de força para se proteger. Apesar do escudo, o calor intenso causa danos a Migiwa. Azuma, determinado a salvar sua mãe, chega com seu time e Ubu. Mas os ataques poderosos de Entei os derrubam no chão. Enquanto isso, mísseis nucleares são lançados em direção à ilha. Akihito usa seus poderes para neutralizá-los, e Hazama se junta a ele no esforço para evitar a destruição da ilha. À medida que a situação se agrava, Migiwa escapa do controle de Entei e pula em seus ombros. Ela ordena que Entei proteja Ryoko e depois salta no ar determinada a neutralizar os mísseis restantes. Migiwa destrói com sucesso a maioria das ogivas que se aproximam, mas a explosão resultante a fez despencar em direção à Terra. Azuma assiste horrorizado e corre com Ubu para salvar sua mãe da morte certa. Ele tenta alcançá-la, mas após falhar, para no ar e expressa a confiança de que sua mãe ficará bem. Ele decide se concentrar em prevenir o colapso da ilha. No ar, Ryoko provoca Azuma, zombando 2 sacrifícios de Migiwa. Azuma, por sua vez, defende sua mãe, explicando que ela subiu para a ilha flutuante para proteger o mundo. Enquanto isso, Ryuki, um usuário do coração seguindo as ordens de Monsieur Gai, luta contra Suya e causa uma lesão grave mirando em seu olho. Suya, enfraquecido, cai da ilha. A batalha entre Entei e Ubu chega a um ponto crítico. Azuma decide salvar Ryoko de seu próprio desespero e intenções destrutivas. Canalizando toda a sua força como o coração de Ubu, Azuma tenta desacelerar a descida da ilha. Com o impulso final de poder do coração, ele aciona todos os propulsores de Ubu e consegue direcionar a ilha para pousar com segurança no oceano. Alguns anos atrás, em Norfolk, Inglaterra, uma mulher chamada Letícia estava em uma cadeira de rodas do lado de fora de um castelo. Ela ouviu de seu associado, Moses, que o Sr. Guy queria se encontrar com ela. Depois de encontrá-lo, Letícia usou sua Baranque, Epimue, para lutar contra uma Baranque sem cabeça flutuando no mar em Londres. Sua equipe a derrotou com sucesso, impressionando o Mr. Guy. 2 semanas depois, após um evento conhecido como a Queda da Ilha do Tesouro, Hiragi e a equipe, exceto por Azuma, viajaram por Taiwan. As mulheres admiraram a beleza da cidade, exceto Chizuru, que estava mais interessada em um diamante que viu em um livro. Azuma não estava com eles por causa de problemas com a imigração de Taiwan em Tóquio, então ele estava em um voo diferente e chegaria mais tarde. Presos no trânsito, o grupo assistiu a uma transmissão de notícias no táxi mostrando um Baranque sem cabeça no aeroporto internacional onde Azuma estava chegando, deixando-os ansiosos. Eles pediram ao motorista para correr para o aeroporto, apesar do trânsito, e logo saíram do táxi para ir até lá usando o Bubuki deles. No aeroporto, Hiragi e sua equipe veem 4 usuários de Bubuki lutando contra um Baranque sem cabeça. Os usuários danificam o Baranque, mas ele rapidamente se recupera. De repente, a irmã gêmea de Azuma, Kazuki Kaoruko, aparece e se apresenta. Ela se funde com os usuários de Bubuki para formar o Black Ubu, chocando a equipe de Hiragi. Black Ubu luta contra o Baranque sem cabeça, recebendo alguns danos. Irritada, Kaoruko derrota rapidamente seu oponente. Ela então revela sua identidade para a equipe de Hiragi, deixando-os quase sem palavras ao saber que ela é irmã de Azuma.
Mais tarde, no aeroporto, Hiragi pergunta a Kaoruko como ela controla o Black Ubu sem possuir o coração. Ela ignora a pergunta e parece irritada quando Azuma é mencionado. Naquela noite, Kaoruko e o grupo visitam um restaurante no mercado noturno de Lehua. Enquanto comem, Asabaki se apresenta a Chouran, um membro da equipe de Kaoruko. Outro membro da equipe, Lakshmi, se apresenta a Hiragi, que fica nervoso com sua beleza. Depois de comparar brevemente Lakshmi com Og, Hiragi tenta chamar a atenção de Og, mas é nocauteado por seu soco. Kaoruko revela que não é a líder da equipe, mas os pegou emprestado para um objetivo específico. Ela pergunta sobre o paradeiro de Azuma, mostrando irritação ao mencionar seu nome novamente. Asabuki explica o atraso de Azuma devido ao incidente no aeroporto. No restaurante, Chizuru pergunta a Kaoruko sobre as habilidades do Black Ubu. Hiragi, curiosa, pergunta como Kaoruko obteve o coração que está usando. Kaoruko revela que pegou emprestado o coração negro de Monsieur Gai, presidente da Democracia, uma organização que visa eliminar Baranqui. Luke percebe que as equipes de Maxim e Evan trabalham para Monsieur Gai. Após o jantar, Kaoruko leva o grupo a uma escola secreta para usuários de Bubuki, construída por Monsieur Gai. Kaoruko explica seu passado para Asabuki, mencionando que seu pai partiu para procurar Azuma, deixando-a sozinha em Taiwan, que agora considera sua segunda casa e quer proteger. Ryuki, o líder original da equipe de Lakshmi, aparece. Ele maltrata seus colegas de equipe, vendo-os como meros membros para seu Baranqui. Quando Ryuki parte, o grupo nota uma luz brilhante ao longe, o que suspeita que seja uma fusão de Baranqui, e Kaoruko percebe que é o Baranqui de Maxim se materializando. Em um flashback, Kaoruko participa de uma reunião virtual da Democracia, onde discute com Monsieur Gai sobre o tratamento especial de Maxim. No presente, o grupo de Hiragi, menos Kaoruko, confronta Zanpakusa. O time de Uran luta contra o gigantesco Baranqui controlado por Maxim, que deixa a batalha, considerando seus oponentes indignos. Chizuru nota algo estranho sobre o time de Maxim, mencionando que 5 pessoas estão dentro de Zanpakusa, enquanto 5 estão desaparecidas, confundindo os outros. Meses antes, Maxim acorda em um hospital após o incidente da Ilha do Tesouro, encontrando um coração negro. Ele encontra Monsieur Gai, que desaprova as mentes independentes da equipe de Maxim. Os companheiros de Maxim passam por um procedimento de alteração mental para alinhar com a vontade de Maxim ao controlar Zanpakusa. No presente, Maxim derrota facilmente 2 Baranquis sem cabeça com Zanpakusa, surpreendendo Hiragi com seu poder. Minutos depois, Kaoruko se junta aos seus companheiros de equipe para formar Black Ubu, com a intenção de lutar contra Maxim, que ela vê como uma ameaça. Pouco depois do início da luta com Zanpakusa, Black Ubu é derrubado por um ataque. Kaoruko revela que luta por reconhecimento do Monsieur Gai. Maxim a zomba e revela que Monsieur Gai planeja explorar um cometa passando pela Terra. Chocada, Kaoruko conecta isso à Ilha do Tesouro. Zanpakusa então ataca Black Ubu, fazendo com que ele se divida e o time de Maxim desapareça. Azuma logo chega e compartilha uma refeição com Hiragi e outros, depois conversa com sua irmã, que se comporta de maneira estranha. Durante a conversa, Kaoruko admite que planejou para que a Ilha do Tesouro caísse, chocando Azuma. Ela acredita com confiança que Migiwa sobreviveu, comparando-a a uma bruxa, o que irrita Azuma, levando-o a alertá-la para não falar sobre sua mãe dessa forma. Kaoruko está confiante de que seu pai está vivo, acreditando que a barreira na Ilha do Tesouro o protegerá. Ela planeja encontrá-lo e provar isso para Azuma. No meio da conversa, Maxim aparece com Zanpakusa, querendo lutar com Azuma por causa do encontro passado deles. Ele ataca, forçando Azuma e sua irmã a fugir. Enquanto escapam, Azuma salva sua irmã ingrata de cair. Azuma então se junta à sua equipe formando Ubu e luta contra Zanpakusa. Maxim é movido pela raiva, buscando vingança contra Azuma por eventos passados na Ilha do Tesouro. Azuma aproveita a fúria de Maxim, realizando ataques estratégicos que causam danos significativos. No fim, Ubu desencadeia um ataque poderoso que destrói Zanpakusa, encerrando a batalha abruptamente. Depois, Kaoruko confronta Azuma, pedindo o coração de Ubu para impressionar Monsieur Gai e recuperar seu Baranqui. No entanto, Azuma recusa, levando a uma batalha entre os irmãos. Há alguns anos, quando o pai de Asabuki estava vivo, Matobiya encontrou Genma e buscou terminar sua batalha. Quando Matobiya aponta sua arma, Genma reage rapidamente derrubando-o. Genma percebe que a arma de Matobiya é uma Bubuki, mas enquanto ele a observa, um dos homens de Matobiya atira nele, fazendo Genma cair. Asabuki, vendo seu pai quase sem vida, corre para fora. No presente, Kaoruko luta contra seu irmão, levando ambas as equipes a um confronto. O time de Hiragi saiu vitorioso, deixando Kaoruko e Azuma para resolverem as coisas eles mesmos. Sua batalha intensa resulta em Kaoruko fugindo, aparentemente para atrair Azuma a algum lugar. Ao amanhecer, Azuma e Asabuki partem para encontrar Kaoruko. Durante a caminhada, eles discutem o relacionamento de Azuma com sua irmã. Quando a conversa deles termina, Asabuki percebe que estão perdidos. Mais tarde, Evan dorme em um Baranqui chamado Megalala, com o rosto rabiscado de figuras engraçadas, divertindo Fara. O Aglula e Domina também dormem, e apesar das tentativas de Luiz de acordá-los, ele falha. Enquanto isso, os companheiros de equipe adormecidos acordam quando outro Baranqui sem cabeça emerge do mar e ataca Megalala. Evans assume o controle de seu Baranqui e lança um ataque estratégico, encerrando rapidamente a batalha. Em outro lugar, Monsieur Gai observa que 90% dos Baranquis na América do Norte foram destruídos. Ao lado dele, Azama, na forma de Orino, assiste à tela.
Monsieur Guy discute experimentos envolvendo Entei, expressando insatisfação com os resultados e sugerindo testes práticos com um usuário qualificado de coração não identificado. Em outra cena, enquanto chove, Asabuki e Azuma se abrigam embaixo de um galpão. Asabuki fala sobre seu passado com Kaoruko. Quando ela menciona o desejo de Kaoruko de ver seu pai, Azuma revela que ele está morto, deixando Asabuki sem palavras. Matobai logo aparece em busca de ajuda, mas Asabuki é a última pessoa disposta a ajudá-lo. Ela tenta atacar Matobai, mas Azuma a contém. Matobai pede a Azuma para ajudar a salvar Ryoko, chocando Azuma, pois ele pensava que Ryoko tinha morrido quando a ilha caiu. Matobai revela que Ryoko está prisioneira sob o domínio do Sr. Guy. Essa notícia deixa Asabuki ainda mais irritada, e sem se importar com a situação de Ryoko, ela ataca Matobai, furiosa com a presença dele. Enquanto Asabuki tenta lutar contra Matobai, ela percebe que ele não revida e questiona o porquê. Matobai então conta a ela sobre a morte de seu pai, revelando que foi um de seus homens que atirou em Genma, não ele. Quando Genma foi baleado, Asabuki, acreditando que Matobai era o responsável, atacou ele e seus homens com o Bubuki de sua família. Matobai subjugou Asabuki e tentou destruir o Bubuki, pensando que isso a ajudaria. O tiro dele apenas arranhou os olhos do Bubuki e Asabuki conseguiu escapar com isso. No presente, apesar de ouvir a verdade, Asabuki ainda culpa Matobai pela morte de seu pai. Em sua raiva, ela tenta matá-lo com seu Bubuki, mas para, incapaz de seguir adiante, e desaba em lágrimas com Azuma a consolando. Depois que a chuva para, Asabuki diz a Matobai que ela não falará sobre matá-lo, mas nunca o perdoará. Em seguida, ela corre para se juntar à equipe com Azuma seguindo. Enquanto isso, Monsieur Guy observa o estado da Ilha do Tesouro, observando que ela permanece intacta no fundo do oceano. Ele conversa com Kaoruko sobre seu status como usuária de coração, revelando que ela é a combinação perfeita para Entei, deixando-a feliz por operar seu Buranki. Entei agora tem membros, dando a Kaoruko uma vantagem significativa em combate. No dia seguinte, Kaoruko testa Entei sobre o oceano enquanto Monsieur Guy monitora seus sinais vitais. Ele lhe atribui a tarefa de eliminar um traidor dentro de sua organização, que é um usuário de Bubuki. Inicialmente desconfortável com a tarefa, Kaoruko concorda em fazê-la, pois é um pedido direto do Sr. Guy. Mais tarde, Hiragi e a equipe esperam por Matobai em um local designado. Matobai chega com uma grande aeronave para ajudá-los a viajar para a França para salvar Ryoko, que está sob custódia do Sr. Guy. Matobai explica que Monsieur Guy, o presidente da democracia, busca controle global sobre os Burankis. Ele pede a ajuda de Azuma no resgate, e Azuma concorda em troca de ajuda para resgatar Kaoruko da influência de Monsieur Guy. Após os eventos em Treasure Island, Uchi assume que os companheiros de Matobai estão mortos e sente pena dele. No entanto, Matobai surpreende a todos ao revelar que Suya e os outros estão vivos e bem. Após discutir os possíveis paradeiros de seus companheiros de equipe, Matobai assume o controle do dirigível para levar a equipe ao seu destino. Ao pôr do sol, Maxim senta-se na floresta com sua equipe. Normalmente narcisista, ele o surpreende mostrando preocupação, discutindo sua batalha anterior com Ubu e as lições aprendidas. Naquela época, Maxim acreditava que poderia vencer a luta porque as consciências de seus colegas de equipe estavam seladas, permitindo-lhe usar totalmente os poderes de Zanpaza sozinho. No entanto, o resultado lhe ensinou que ele precisa de sua equipe no estado mental certo para ter sucesso. Ao compartilhar essa realização, seus colegas de equipe se sentem aliviados, e Liu parte para encontrar alguém. Pouco depois de Liu sair, Desu é baleado por um agressor desconhecido e morre instantaneamente. Enquanto isso, Matobai pilota a aeronave em meio a uma tempestade de neve, fazendo-a cair no gelo. Após o acidente, Asabuki vê uma criança inconsciente fora da nave. Quando Hiragi e os outros vão verificar a garota, eles são sugados para um túnel subterrâneo sob o gelo. Já Maxim, por outro lado, está preocupado com quem está mirando em sua equipe. Ignata os incentiva a se mover, considerando arriscado demais ficar, então eles seguem para a floresta para encontrar Liu e o atacante. De volta ao grupo de Hiragi, um Buranki se aproxima deles enquanto a pequena garota, Yuki, recupera a consciência. O Buranki chamado Durak é uma versão roxa de Ubu e tem controle sobre seu corpo, ao contrário de outros Burankis. Durak agradece a Hiragi e sua equipe por salvar Yuki, surpreendendo-os com sua capacidade de falar. Durak então os conduz para dentro de uma caverna, compartilhando a história dos Buranki. Ele explica que, à medida que a raça Buranki se aproximava da extinção, seus cérebros pararam de funcionar, levando-os a dividir seus corpos e procurar humanos com cérebros funcionais como seus mestres para sobreviver. Após Durak compartilhar essa informação, Chizuru descobre que os Bubukis são parte dos Burankis que se ligam aos humanos. Durak também explica que os Burankis sem mestres retornam ao céu, onde seus cérebros se deterioram, resultando em Burankis sem cabeça. Durak manteve o controle de seu corpo após os corações de todos os Burankis pararem porque ele não estava contratado a um humano quando Migiwa enviou o sinal. Logo depois, eles chegam a uma fonte termal onde apenas as mulheres podem tomar um banho. Lá, Durak revela que conhece Yuki e seu pai há muito tempo. Eles costumavam visitá-lo com frequência, mas depois de algum tempo, o pai de Yuki parou de vir, indicando que ele faleceu. Curioso, Yuki pergunta a Durak por que a sua espécie veio para a Terra e se eles planejam prejudicar os humanos ou destruir o planeta. Durak responde que os humanos já estão danificando o planeta com suas atividades. Enquanto isso, Maxim, Ignat e a irmã de Liu estão procurando por Liu na floresta. De repente, a irmã de Liu é baleada e Maxim a salva de cair.
Enquanto eles fazem uma pausa para descansar, outra bala mira na irmã de Liu, mas Ignat pula para proteger Maxim e é morto a tiros. Liu então chega e descobre o corpo de Ignat. Seu Bubuk inexplicavelmente dispara um tiro mortal em sua irmã, matando-a instantaneamente. Aparentemente manipulada, Liu então aponta seu Bubuk para Maxim, atirando nele várias vezes. Maxim rapidamente deduz que Liu ainda está sob a lavagem cerebral de Monsieur Guy. Enquanto Liu continua atirando em Maxim, seu escudo enfraquece e ele acaba sucumbindo ao ataque. Após confirmar a morte de Maxim, Liu usa seu Bubuk para tirar a própria vida. Em outro lugar, Ryoko está jantando com Monsieur Guy, que revela seus planos sinistros. Ele pretende eliminar todos os usuários de Bubuk no mundo, e quando sussurra seu plano final para Ryoko, ela fica visivelmente chocada. De volta à fonte termal, Azuma pergunta a Duraki por que ele não formou um contrato com um humano. Duraki explica que sua decisão foi pelo mesmo motivo que Migiwa parou os corações de todos os Buranques na Terra. Reconhecendo Azuma como filho de Migiwa, Duraki revela sua antiga amizade com ela e garante a Azuma que ela está viva, prometendo que ele a verá em breve. No dia seguinte, Hiragi e os outros saem da caverna, enriquecidos com o conhecimento compartilhado por Duraki. No dirigível, Hiragi e Azuma se sentem mal, brincando que é por terem sido excluídos da fonte termal pelas mulheres. Mais tarde naquela manhã, Kaoruko entra em uma sala da instalação secreta Democracia e encontra o corpo de Maxim junto com seus colegas em caixões. Frustrada pela falta de informações sobre suas mortes, ela fica chateada. Urino entra com alguns soldados e questiona sua presença, depois revela o próximo objetivo de Kaoruko, atacar e derrotar seu irmão Yubu. Urino avisa Kaoruko que ela enfrentará o mesmo destino de Maxim se falhar. Enquanto isso, Matobai pilota um navio pela fronteira da França, se aproximando da instalação Democracia. À medida que se aproximam, ele ativa o dispositivo de camuflagem do navio para evitar a detecção. Simultaneamente, Akihito infiltra a instalação e começa a atacar soldados inimigos. Com o ataque de Akihito em andamento, Matobai acelera para deixar Hiragi e os outros. Neste momento, o Buranque Epimui emerge de uma torre e ataca a aeronave com projeções de energia. Pouco antes dos ataques atingirem, Azuma e sua equipe, já em Ubu, usam seus poderes para bloqueá-los. Letícia intensifica seu ataque contra Ubu, mas perde a guarda, sofrendo as consequências. Na ilha francesa, Azuma fica surpreso ao ver Ivans em Megalalá agindo sob as ordens de Monsieur Guy e se envolvendo em uma luta com Ubu. Azuma e sua equipe estão chocados com a falta de qualquer razão lógica para Evans e sua equipe lutarem, além de seguir as ordens de Monsieur Guy. Conforme a batalha avança, Epimu chega, mas Evans avisa Letícia para não interferir. Ignorando isso, Letícia enfrenta Evans em combate, dando a Azuma a chance de entrar na instalação. No entanto, quando ele se aproxima com Ubu, Entei de repente ataca. Azuma fica chocado ao ver que sua irmã, Kaoruko, está controlando Entei e exige saber por quê. Quando Azuma explica que sua verdadeira intenção é salvar Ryoko, Kaoruko entende mal, assumindo que Azuma tem sentimentos românticos por Ryoko, que tem mais de 40 anos. Kaoruko começa a revelar segredos sobre Monsieur Guy que Evans e os outros desconhecem, afirmando que ele foi responsável por matar Maxim e sua equipe. Evans e Letícia têm dificuldade em acreditar em suas alegações. A notícia da morte de Maxim enfurece Azuma, levando-o a questionar por que Kaoruko continua a seguir as ordens de Monsieur Guy, apesar de saber disso. K, provocado pela pergunta de Azuma, lança múltiplos ataques a Ubu, fazendo-o cair no mar. Apesar de suas ações, ela começa a chorar dentro de Entei, questionando por que algum dia confiou em Monsieur Guy. Enquanto isso, mesmo depois de descobrir os atos malignos de Monsieur Guy, Letícia ainda planeja lutar contra Epimui, esperando pelo reconhecimento de Monsieur Guy e esperando obter o corpo de Entei, que ela acredita poder curá-la, já que está em uma cadeira de rodas. Azuma consegue emergir do mar com Ubu, e avisa Letícia que Monsieur Guy está apenas a usando. Indiferente às palavras de Azuma, Letícia ataca cortando os membros de Ubu e deixando-o quase imóvel. Quando Letícia estava prestes a dar o golpe final, Entei interveio jogando Ubu para um lugar seguro. Parece que Kaoruko mudou de ideia, decidindo permitir que Azuma salve Ryoko da instalação, mesmo que isso signifique desafiar o Sr. Guy. Vendo isso, Letícia lança um ataque feroz em Entei, causando queimaduras. Como Kaoruko é o coração, ela sente a dor diretamente e luta para suportá-la. Simultaneamente, Monsieur Guy recebe uma ligação de Orino, perguntando se ela deve continuar a batalha. Fica claro que Monsieur Guy está usando Kaoruko como uma cobaia para ver quanto tempo um usuário de coração pode manter o controle sobre Entei antes de perdê-lo. Na instalação secreta, Letícia nota que os danos de Entei foram curados, e, apesar de seu cansaço, ela está determinada a continuar lutando pelo poder de Entei para recuperar sua capacidade de andar. Moisés pede para ela recuar, mas Letícia insiste em seu objetivo. Evans, comovido pela determinação dela, intervém para proteger Letícia de Kaoruko. Conforme a batalha avança, Kaoruko luta para manter o controle sobre Entei e sente uma dor intensa. Enquanto isso, Ryoko sente a presença de Entei e usa seus poderes para derreter suas algemas, recuperando gradualmente sua força. Akihito chama por ela, atraindo sua atenção, justo quando Azuma chega para resgatá-la. Inicialmente resistente, Ryoko salta de um prédio alto, levando Azuma a pular atrás dela para evitar sua queda. Depois de pegá-la, Azuma ajuda Ryoko a se levantar, deixando-a sem palavras e então desmaia de exaustão.
Ryoko carrega o corpo inconsciente de Azuma para sua equipe, pedindo desculpas e pedindo ajuda. Enquanto isso acontece, Kaoruko está inconsciente e Entei é consumido pelas chamas. Apesar do caos, a missão de resgatar Ryoko é bem sucedida, e ela é levada em segurança a bordo do dirigível com Akihito e a equipe. Há alguns anos, Kaoruko se encontrou com o Sr. Gai, que revelou informações sobre o paradeiro de seu pai. Ele afirmou que seu pai foi para a Ilha do Tesouro com um Buranque que ainda tinha cérebro, e mostrou Duroki em uma tela para confirmar isso. O Sr. Gai suspeitava que outros Buranques com cérebro ainda existissem. Chateada porque seu pai foi para a ilha, Kaoruko foi orientada pelo Monsieur Gai a destruir a ilha se quisesse ver seus pais. No presente, Horino recebe resultados de análise sobre Entei, revelando que talvez tenha um cérebro. Confusa, ela se pergunta como Ryoko e Kaoruko poderiam controlar Entei se ele tivesse seu próprio cérebro. Ela ameaça o cientista a fornecer uma explicação razoável em seu retorno. Mais tarde, Kaoruko desperta em uma cela de prisão, algemada. Ao recobrar a consciência, ela fica irritada com a presença de Monsieur Gai. Ele a informa que ela deve pilotar Entei novamente para matar todos os usuários de Bubuki no planeta. Em desafio, Kaoruko cospe nele. Antes de sair, Monsieur Gai perfura o pescoço dela com algo que a deixa inconsciente, indicando que tem outros planos para ela. Depois disso, Monsieur Gai recebe um relatório de Horino, informando que ele pode controlar Entei se um cérebro for cuidadosamente fundido com ele. Ele ordena que Horino corte a cabeça de Kaoruko para prepará-la para a fusão, pretendendo usar seu cérebro para controlar Entei e erradicar todo usuário de Bubuki e suas linhagens, incluindo os Buranques associados. Mais tarde naquele dia, Ryoko está inconsciente em um quarto na mansão de Matobai, enfraquecida por sua separação de Entei. Akihito e Matobai ficam ao lado da cama dela, ouvindo-a murmurar o nome de Azuma enquanto dorme. Preocupado, Matobai vai buscar Azuma para Ryoko. Quando Azuma chega, encontra Ryoko ainda dormindo. Matobai e Akihito os deixam sozinhos e Azuma gentilmente acaricia a cabeça de Ryoko, percebendo sua agitação. Este gesto traz memórias de seu tempo na Ilha do Tesouro, lembrando-se da morte de seu pai e do luto de sua mãe. Quando Azuma emerge de seus pensamentos profundos sobre sua mãe, ele percebe que Ryoko está acordado. Eles começam a discutir as intenções do Sr. Gai. Ryoko revela que Monsieur Gai planeja ressuscitar Deus Magna, o progenitor da raça Buranque, considerado um ser divino que deu vida a todos os Buranque na Terra. Ela explica que o objetivo final de Monsieur Gai é usar a ressurreição de Deus Magna para ganhar controle sobre o mundo. Ele planeja usar o cometa e a Ilha do Tesouro para conseguir isso. Azuma, confuso com essa revelação, se pergunta sobre a conexão entre o cometa e a ilha. Mon se prevê que o cometa cairá em 7 dias, deixando Azuma e os outros com pouco tempo. Ryoko sugere que eles devem localizar o ninho de Buranque rapidamente para impedir que Monsieur Gai o encontre primeiro. Ela propõe destruir a ilha permanentemente para parar seus planos malignos. Esta ideia choca Azuma, pois contradiz suas próprias esperanças. Mais tarde, ao pôr do sol, Matobai descobre por Akihito que sua propriedade fica perto da residência privada do Sr. Gai. Matobai fica surpreso com essa revelação, mas Akihito parece indiferente. Ambos ponderam por que Ryoko quer falar com Azuma. No quarto de Ryoko, Azuma e Ryoko discutem sobre suas opiniões divergentes sobre como controlar as pessoas e prevenir a guerra. Ryoko acredita que instilar medo é necessário para manter o controle e a paz, enquanto Azuma discorda, defendendo uma abordagem diferente. Enquanto isso, Matobi e Akihito trazem suprimentos alimentares para Hiragi e o time. Uki está infeliz por ter que comer macarrão instantâneo por um tempo, e a Sabuki compartilha seu sentimento, brincando que Matobi acabará sozinho e possivelmente divorciado no futuro. Enquanto Ryoko está lá fora, onde ela aprecia a beleza da natureza pela primeira vez em algum tempo, ela parece genuinamente feliz em experimentar o mundo além dos conflitos centrados nos humanos. Azuma espera mostrar a ela uma perspectiva mais pacífica e holística, e parece que seu plano está funcionando. Mais tarde naquela noite, Monsieur Gui lê uma história para dormir para as crianças em sua casa. Depois de colocá-los na cama, ele adormece no sofá da sala. No dia seguinte, Kaoruko está prestes a ser executada, sua cabeça prestes a ser cortada. Quando Horino levanta a arma, Kaoruko implora por sua vida, expressando em lágrimas seus desejos e intenções se for poupada. Horino parece imperturbável, mas então, inesperadamente, destrói as algemas, libertando Kaoruko. Surpresa, Kaoruko descobre que Horino é na verdade Azama disfarçado, que se infiltrou na instalação como secretária para descobrir os planos de Monsieur Gui. Tendo alcançado seu objetivo, Azama agora planeja escapar com Kaoruko. Ela rapidamente desativa os guardas, e Kaoruko, aliviada e animada, sorri com sua súbita mudança de sorte. Enquanto isso, Azuma caminha por uma estrada, seguindo um mapa para um destino específico. Sr. Gui passa dirigindo, para e oferece uma carona a Azuma, preparando o palco para um encontro inesperado. Enquanto levava Azuma ao seu destino, Monsieur Gui tenta saber mais sobre as intenções de Azuma, oferecendo sua ajuda. Sem saber a identidade de Monsieur Gui e desconfiado de seus motivos, Azuma não revela nenhum detalhe sobre sua missão. Ao chegar ao destino, Azuma agradece ao Monsieur Gui pela carona. De volta à mansão de Matobi, Ryuki ataca com seu Buranque, Batalov, sob as ordens do Monsieur Gui, mirando em Ryoko. Com a ausência de Azuma, Hiragi não consegue se transformar em Ubu, forçando ele e sua equipe a enfrentar Batalov usando seus Bubukis. Eles se escondem atrás de uma rocha para se proteger da visão de Ryuki. Enquanto estava escondido, Akihito questiona a determinação de Hiragi para garantir que ele esteja preparado para a batalha que se aproxima.
Após Hiragi expressar sua determinação em derrotar Batalov, Akihito revela um segredo sobre como utilizar Bubuks. Enquanto isso, Lakshmi e sua equipe estão exaustos do manejo implacável de Ryuki com o Buranki. Akihito explica que o coração de um Bubuki são seus olhos e Chizuru confirma esse entendimento. Ele explica ainda que Azuma pode aproveitar o verdadeiro poder de Ubu porque ele se funde com o coração de Ubu. Essa revelação implica que Hiragi e os outros também devem se fundir com os corações de seus respectivos Bubukis para desbloquear todo o seu potencial. Em outro lugar, Evans continua a controlar Megalala, ignorando a sugestão de Domina para retornar à Democratia, mesmo que a presença de Megalala revele sua localização para a Democratia. Mais tarde, Azuma chega à sede da Democratia para resgatar sua irmã. Em uma reviravolta afortunada, ele encontra Kaoruko, que está escapando com Azama. Logo depois, Letícia chega com seu Buranki Epimui, com a intenção de impedir a fuga de Kaoruko. Enquanto isso, Hiragi acessa um novo nível de poder ao se fundir com o coração de seu Bubuki. Isso desbloqueia uma força notável, permitindo-lhe causar danos significativos a Batalov, surpreendendo Ryuki, que não esperava que um Bubuki pudesse representar tal ameaça. No entanto, esse poder vem com um risco. Hiragi não tem uma barreira protetora, tornando-o vulnerável se algo der errado. De volta à sede da Democratia, Hazama incita Azuma a continuar sua fuga com Kaoruko, apesar da forte resistência de Epimui. Enquanto correm, Kaoruko expressa sua frustração com a atitude calma de Azuma em situações perigosas. Ela se sente ofuscada por Azuma, ressentindo-se de serem gêmeas e refletindo sobre sua infância solitária. Reconhecendo seu sofrimento, Azuma tenta animá-la mostrando um coração de madeira precioso, um presente de seu pai. Este gesto lembra-lhes do seu laço familiar. Há cerca de um ano, o pai deles subiu à Ilha do Tesouro com a ajuda de Duroc, reunindo-se com a mãe deles e encontrando consolo em sua casa juntos. Naquela época, o pai deles estava doente, o que complicou sua decisão de partir. No presente, Kaoruko reage com raiva, rejeitando o coração esculpido que Azuma oferece, mesmo depois de ele explicar que é um presente de seu pai. Azuma então compartilha a difícil verdade de que seu pai está morto. Essa revelação choca Kaoruko, e ela luta para aceitar que seu pai a deixou e morreu sem se despedir. Azuma explica que a partida de seu pai foi motivada pelo desejo de tornar Azuma forte o suficiente para proteger Kaoruko. Tocada por isso, Kaoruko pega o coração de volta de Azuma e chora, pedindo desculpas por como ela o tratou. Eles compartilham um abraço emocional, reconciliando seu relacionamento tenso. Poucos minutos depois, Epimui chega com a intenção de impedir a fuga deles, mas Zanpaza intervém de repente, atingindo Epimui. Kaoruko fica surpresa ao ver Suya pilotando Zanpaza. Suya joga uma maleta para Kaoruko, revelando que ela contém um coração especialmente modificado para ela usar com Zanpaza. Entusiasmada com a oportunidade de pilotar seu Buranki, Kaoruko se funde ansiosamente com Zanpaza, sentindo-se empoderada e pronta para entrar na luta. Mais tarde naquela tarde, Kaoruko luta contra Epimui, enquanto pilota Zanpaza no mar. Ela utiliza os braços poderosos de Zanpaza para desferir ataques fortes. À medida que a luta avança, Kaoruko vê uma abertura e aproveita a oportunidade. No entanto, Moses avisa a Letícia que ela precisa manobrar o Epimui no ar para evitar perder a batalha. Letícia consegue pilotar o Epimui para cima, mas Kaoruko rapidamente fecha a distância e a alcança. Em uma situação desesperada, Letícia lança uma série de projéteis de energia diretamente em Zanpaza. No final, Zanpaza derruba Epimui do céu, fazendo-o se desintegrar e retornar às suas várias formas de Bubuki. Letícia está deitada no chão derrotada, enquanto Moses ainda mostra determinação e incentiva seus companheiros a continuar lutando contra Zanpaza. Enquanto isso, na residência de Matobi, Old e o resto da equipe se fundem com seus corações Bubuki e lançam um ataque poderoso em Batalov. Depois do esforço deles, percebem que Batalov ainda está de pé, o que os leva à frustração. Tentam persuadir Ryuki a reconsiderar sua lealdade ao Sr. Gi, mas Ryuki revela que seu compromisso com o Sr. Gi é temporário. Ele planeja traí-lo e governar o mundo em vez disso. Enquanto Ryuki se prepara para atacar Hiragi e sua equipe, um de seus companheiros hesita em pilotar o Buranki. Ryuki exerce controle sobre o grupo por causa de um recurso que Mr. Gi implantou no Buranki, forçando-os a seguir suas ordens, independentemente de seus desejos individuais. Durante a batalha, Matobi intervém, usando seu navio para criar uma distração para Batalov. Aproveitando a oportunidade, Chizuru, que está no navio naquele momento, mira e dispara um tiro no Buranki. Enquanto isso, Ryuki luta para manobrar Batalov enquanto todo o seu time começa a se cansar da luta. De volta à sede da Democratia, Kaoruko se sente exausta dentro de Zanpaza após enfrentar Moses e sua equipe. Ela se pergunta como eles podem continuar lutando contra um Buranki gigantesco como o dela. Suya se aproxima de Kaoruko e a aconselha a recuar. Concordando com a sugestão dele, Kaoruko ascende ao céu para escapar do campo de batalha. Mais tarde naquela noite, Evans e sua equipe se sentam ao redor de uma mesa para jantar com o Sr. Gi enquanto viajam de barco para um local não revelado. Luiz expressa a preocupação de que o Sr. Gi possa puni-los por suas ações anteriores, mas ao contrário de seus medos, o Sr. Gi os incentiva a aproveitar a refeição. Após o jantar, Mr. Gi envolve Evans em uma conversa, revelando que ele pretende afastar Letícia e sua equipe de Epimui. Esta revelação chocante deixa Evans perturbado, e ele discorda do plano de Mr. Gi.
Monsieur Gui informa Evans que ele quer que ele e sua equipe derrotem o Buu e eliminem Azuma como uma forma de expiar seus erros passados. O choque de ser encarregado de eliminar Azuma atinge Evans fortemente, mas ele considera a missão se isso significa salvar Letícia. Notando a preocupação incomum de Evans por Letícia, Monsieur Gui percebe que Evans está apaixonado por ela, o que Evans confirma. No final, Monsieur Gui decide devolver Epimue para Letícia e encoraja Evans a falar com ela antes de ir para a batalha. Logo após se encontrar com Evans e sua equipe, Monsieur Gui recebe a notícia de que alguém está exigindo falar com ele pessoalmente. Enquanto isso, Evans está sentado à mesa de jantar no iate, imerso em pensamentos sobre Letícia. Ele decide ligar para ela para verificar se ela está bem. Após a ligação, ele sorri e se recosta na cadeira, sentindo-se tranquilo. Em outro lugar, Kaoruko pilota o Zanpaza ao lado de Suya, Azuma e Hazama, enquanto se dirigem para encontrar Hiragi e os outros na aeronave. Durante o voo, Ryuki ataca por trás com Batalov, iniciando uma nova batalha. Desta vez, Azuma está presente e se junta aos seus companheiros de equipe para formar o Ubu, pronto para enfrentar o desafio à frente. Enquanto está no ar, Azuma consegue se manter próximo a Batulov, mas ele precisa gastar mais energia para acompanhar na luta. Quando Ryuki tenta retaliar, Lakshmi aproveita a situação para arrancar o coração de Ryuki, fazendo com que Batulov volte a ser suas partes individuais de Bubuki. Frustrados com o tratamento de Ryuki, Lakshmi e o resto de sua equipe decidem se separar, não querendo mais segui-lo. No final, Hiragi e os outros retornam à aeronave, onde relaxam e se divertem após os eventos intensos da batalha. Mais tarde naquela noite, Migiwa chega ao iate do Monsieur Gui, revelando que foi ela quem pediu para vê-lo. No início da manhã, Matobi pilota a aeronave, aproximando-se das águas japonesas, enquanto Suya vigia Ryoko enquanto ela dorme. Mais tarde naquela manhã, Azuma é acordado pelo som de um alarme de segurança na aeronave, descobrindo que Megalala os trancou, pronta para engajar em batalha. Poucos minutos depois, o Buu enfrenta Megalala, com Evans determinado a derrotar Azuma pelo bem de Letícia. Sua batalha feroz se intensifica, levando tanto o Buu quanto Megalala a caírem da aeronave, despencando em direção ao chão. Enquanto isso, Migiwa está em uma reunião privada com Monsieur Gui, onde discutem tópicos relacionados à corrida Buranque e à Ilha do Tesouro. Durante a conversa, Migiwa observa que Monsieur Gai considera os humanos a espécie suprema e central para o mundo. Em resposta, ela afirma que os humanos só existem no mundo porque a Terra permite. Monsieur Gai discorda veementemente, vendo a perspectiva de Migiwa como míope e uma tentativa de minar a importância da humanidade. Enquanto a discussão deles continua, a batalha entre o Buu e Megalala continua abaixo, com Evans motivado por seu amor por Letícia, o que o incentiva a cumprir as ordens do Monsieur Gui e garantir a segurança dela. Azuma luta com determinação, visando frustrar os planos do Monsieur Gui e salvar o mundo de seu controle. Com seus objetivos em mente, ambos os Burankis se enfrentam, cada um esperando superar o outro. De volta ao iate do Sr. Gai, ele expressa sua indiferença à chegada da espécie Buranque na Terra. O que realmente o irrita é que a raça Buranque contaminou a humanidade. Ele lembra que quando os Buranques caíram, seus corpos se fragmentaram e se dissolveram no mar, e as partes conhecidas como Bubuks escolheram certos humanos com um tipo especial de energia chamado Rinzou para serem seus mestres. Esta realidade alimenta o desejo do Sr. Gai de livrar a raça humana da influência dos Buranques e dos usuários de Bubuki. Seu objetivo final é aproveitar o poder de uma entidade chamada Deus Magna, o líder supremo de todos os Buranques, para alcançar essa ambição. Enquanto isso, a batalha entre Megalala e o Buu continua enquanto tanto o Evans quanto Azuma começam a esgotar suas forças. De repente, Letícia se junta à briga com Epimue, trazendo um sorriso ao rosto de Evans. Ele a incentiva a quebrar o coração do Buranqui para acessar seu cérebro, mas Azuma rapidamente o lembra das consequências perigosas que poderiam surgir de tal ação. Percebendo que Monsieur Gui o estava manipulando, Evans pede a Letícia que saia do Buranque imediatamente. No entanto, enquanto tenta escapar, todos os seus companheiros de equipe caem sob o controle de Monsieur Gui. Moisés, compelido por esse controle, move-se para partir o coração de Epimue, complicando ainda mais a situação e intensificando as apostas de sua batalha. Após o coração, Letícia entra no cérebro de Epimue, e o Buranque começa a atacar Megalala. A equipe de Azuma tenta ajudar Evans a alcançar Epimue para salvar Letícia, que está se afogando nos fluidos cerebrais. Eventualmente, Evans deixa seu Buranque e acessa a cabeça de Epimue para resgatá-la. Quando ele chega, encontra Letícia quase inconsciente e em risco de afogamento. Minutos depois, Evans acorda e descobre que Letícia está morta. Ele chora sobre seu corpo, desejando que pudesse tê-la salvado. Migiwa fica chateada ao saber que Letícia foi tratada como um experimento para Epimue. Monsieur Gui defende suas ações, afirmando que a morte de Letícia não foi em vão, chamando-a de um sacrifício necessário para ganhar acesso a uma divindade visível aos humanos. Ao final do encontro, Monsieur Gui avisa Migiwa que não será fácil deixá-la partir, e seus homens se preparam para atacá-la. Felizmente, Suya chega com Zanpaza e salva Migiwa dos homens de Monsieur Gui. Ao sair do iate com Suya, Migiwa agradece a ele pela ajuda e pede que a leve ao local onde a Ilha do Tesouro caiu.
Depois, Azuma e sua equipe navegam dentro de Ubu até o local onde a Ilha do Tesouro caiu. Quando chegam, Azuma tenta acessar a ilha, mas a barreira o impede. Ele considera quebrar o coração de Ubu, mas sua equipe o alerta sobre as potenciais consequências. Inesperadamente, Migiwa aparece com Zanpaza, tendo tomado o Buranque de Suya e deixado-o preso no mar. Migiwa planeja afundar a ilha, fazendo um buraco na barreira que a protege. Preocupado com a segurança de sua mãe, Azuma tenta impedi-la de destruir a ilha. Durante a confrontação, Migiwa faz algo com Ubu que o manda para fora da água, permitindo que ela prossiga com seu plano. Quando ela destrói a ilha, uma explosão violenta ocorre debaixo d'água. Enquanto isso, Mitsuyogi observa a explosão em sua tela, aparentemente impassível. Fica claro que as ações de Migiwa apenas aceleraram o despertar do cometa que se dirige à Terra. No passado, Mitsuyogi herdou o coração de um Buranki de sua família. Naquela época, ele tinha um filho, e o coração foi passado para ele. Mitsuyogi viu o coração como uma maldição, e sentiu alívio quando seu filho o herdou. Infelizmente, quando seu filho morreu, o coração do Buranki retornou a ele. A partir daquele momento, ele jurou eliminar a espécie Buranki que ele acreditava macular a humanidade. No presente, a explosão da ilha cria um Buranki massivo, Deus Magna, surgindo do mar. Azuma reconhece este Buranki como aquele que Duroki descreveu como seu líder apenas alguns dias antes. Enquanto isso, Ent invade a aeronave de Matobi e sequestra Ryoko. Ent parece ser controlado remotamente por um coração falso colocado dentro dele. O Buranki então se dirige para Deus Magna, entrando em seu pescoço sob o controle de Mitsuyogi. Segundos depois, o cometa chega à Terra, transformando-se em uma grande bola metálica. Este cometa revela-se ser a cabeça de Deus Magna, e quando se acomoda, uma tremenda explosão ocorre. A marinha japonesa corre para o mar, disparando inúmeros mísseis contra Deus Magna, mas eles não têm efeito. À distância, Lakshmi e sua equipe testemunham o caos se desenrolando. Enquanto isso acontece, Ryuki chega ao local deles e inesperadamente pede desculpas por suas ações. Sua equipe fica em choque, pois nunca pensaram que veriam Ryuki se desculpar. Enquanto isso, Ryoko flutua inconsciente dentro do pescoço de Deus Magna. Em uma forma astral, Migiwa caminha pelas ruas da cidade de Tóquio, onde Azuma encontrou pela primeira vez os restos de Ubu. Confusa, ela se pergunta por que os restos de Ubu estão lá. De repente, Ubu aparece atrás dela em forma astral, dizendo que estava esperando por ela. Migiwa fica chocada ao descobrir que Ubu pode falar, e pergunta a ele o que está acontecendo, lembrando que ela queria destruir a Ilha do Tesouro. Após um momento de reflexão, Migiwa conclui que deve estar morta e procura confirmação com Ubu. Ele permanece em silêncio a princípio, mas eventualmente se refere a Migiwa como nosso filho, deixando-a em descrença. Horas depois, Mitsuyogi chega ao local de Azuma, flutuando com Duroki. Ele revela que assumiu o controle do corpo de Duroki, o que leva Azuma a questionar sua presença ali. Nesse momento, Azuma percebe quem é Mitsuyogi e o reconhece cara a cara mais uma vez. Irritado, Azuma, junto com Ubu, se prepara para atacar Mitsuyogi, mas seus esforços falham quando Mitsuyogi parte o coração de Duroki, liberando seu verdadeiro poder. Duroki não pode absorver Mitsuyogi como seu cérebro, devido a ajustes feitos em seu corpo que o impedem, mas essas mudanças permitem que Mitsuyogi ganhe controle completo sobre Duroki. Com esse poder, Duroki ataca e derrota Ubu em um único golpe, enviando Azuma e suas roupas para o mar. Duroki então acende a atmosfera, ganhando acesso à cabeça de Deus Magna. Assumindo o controle de Deus Magna, ele lança mísseis apocalípticos na cidade, criando explosões massivas e levando Iraja a acreditar que Mitsuyogi pretende destruir o mundo. Enquanto isso, Azuma recebe informações de Akihito sobre dados que Azuma roubou da Democracia enquanto se passava por secretária. Acontece que Ent serve como uma chave para a fusão entre o corpo e a cabeça de Deus Magna. Azuma explica que remover Ent do corpo fará com que Deus Magna se autodestrua. Munido desse conhecimento, Azuma decide resgatar Ryoko e remover Ent de Deus Magna. Antes de partir, ele pede ajuda a Ryuki, e Ryuki concorda. Juntos, eles se unem para causar danos a Deus Magna, mas no processo, Ubu é afastado. Em outro lugar, Evans e sua equipe observam a batalha no mar à distância. Moses se aproxima de Evans, que parece triste, e pergunta se ele ainda tem espírito de luta. Quando Evans confirma isso, Moses oferece seu bubuque para Evans usar contra Mitsuyogi. Outros companheiros de equipe também emprestam seus bubuques à equipe de Evans para apoiá-los na luta. Determinado a se vingar de Mitsuyogi, Evans voa em seu Baranki, Megalala. Ao chegar ao local de Deus Magna, ele avista Kaoruko pilotando Zanpaza e oferece a ela um dos bubuques que ela pediu. Enquanto isso, Azuma está inconsciente em Ubu após ser derrubado do céu. Com todos os 3 Barankis agora se unindo, eles se preparam para enfrentar Mitsuyogi. Enquanto isso, Azuma recupera a consciência e descobre que todos os danos a Ubu foram curados. Sua equipe, agora acordada, concorda em prosseguir com a missão. Em forma astral, Migiwa conversa com Ubu, que se refere a ela como nossa filha, despertando sua curiosidade. Ela pergunta por que ele a chama assim, e Ubu a leva para a alta atmosfera da Terra para explicar a história dos Baranki. Ele revela que os Baranki são servos de Deus Magna, encarregados de preparar o planeta para sua chegada. Eles vieram à Terra para escapar dos planos de seu líder de modificar o mundo com sua força vital avassaladora. Ubu explica ainda que os humanos formaram contratos com Barankis através de suas partes, conhecidas como Bubukis.
levando ao nascimento de seres que também poderiam ser chamados de Barankis, um dos quais é Migiwa. Esta revelação choca Migiwa, e o Buu usa sua habilidade de ter filhos sem perder seus poderes como prova de sua teoria. De volta à realidade, Azuma desfaz sua fusão com sua equipe para que eles possam criar um caminho para ele, permitindo que ele se junte aos outros. No passado, Migiwa se vê preparando para fundir Ryoko com o coração de Ente e se sente confusa pela visão. O Buu diz a ela que ela pode viajar no tempo com seus poderes, dando-lhe clareza sobre o que fazer a seguir. Ela se funde com Ente, permitindo que seu eu do passado salve Ryoko fundindo-a com o coração de Entei. Agora sentada na cabeça de Deus Magna, Ryoko percebe que Migiwa a estava protegendo o tempo todo, pois ela estava presente dentro do Entei. Logo, Azuma acessa a posição de Ryoko, com a intenção de resgatá-la. Ryoko se sente emocionada, acreditando que não viveu de verdade, apesar de Migiwa ter salvado sua vida. Azuma testemunha essa dor e tranquiliza Ryoko dizendo que tudo ficará bem. Eles apertam as mãos e concordam em unir forças contra Monsieur Gi. Azuma então sai do corpo de Deus Magna com sua equipe agora fundida como Ubu Entei. Enquanto Azuma e Ryoko pilotam o Ubu Entei, Monsieur Gi fica chocado com a união deles, mas afirma que não são páreo para ele e se prepara para lançar um ataque. A batalha entre o Ubu Entei e o Durok se intensifica, com o Durok causando danos que impactam Monsieur Gi. Frustrado por Entei não estar mais no corpo de Deus Magna, que conecta a cabeça e o corpo, ele continua sua luta contra o Ubu Entei. Eventualmente, ele é derrubado no corpo de Deus Magna, acreditando que agora tem a vantagem sobre o Ubu Entei. Usando Durok, ele tenta sufocar seus oponentes, colocando uma pressão significativa em Azuma. Apesar da dor, Azuma desvia seu foco do sofrimento e supera Durok, deixando Monsieur Gi chocado. Aproveitando uma abertura, Monsieur Gi apunhala o Ubu Entei com 2 armas de plasma. Embora animado com seu sucesso, sua alegria é breve, pois o Ubu Entei continua a pressionar o ataque. À medida que se aproximam de Durok, Azuma se prepara para dar o golpe final, mas Ryoko intervém, atirando ela própria para evitar que Azuma tenha o sangue de Monsieur Gi em suas mãos. Depois que Ryoko atinge Durok, Monsieur Gi se levanta, ensanguentado mas ainda de pé, chocando Azuma e Ryoko, que acreditavam que seu último ataque o acabaria. Monsieur Gi provoca Azuma sobre a realidade monótona que o aguarda após derrotá-lo. Embora suas palavras ressoem com Azuma, Ryoko separa Entei de Ubu Entei e mata Monsieur Gi no local. Após sua morte, a consciência de Migiwa, ainda dentro de Entei, fala com Ryoko, informando-a que está partindo porque o cometa veio buscá-la. Lamentando a partida de Migiwa, Ryoko derrama lágrimas. Antes de partir, Migiwa corta a conexão de Ryoko com Entei e a incentiva a cuidar de Azuma e Kaoruko. Enquanto isso, Kaoruko flutua no ar com Zanpaza, se perguntando sobre o destino de Azuma. Logo, a cabeça de Deus Magna é lançada na atmosfera, indo em direção ao espaço sideral. Asabuki observa a distância, ouvindo a voz fraca de Azuma. Ela segue o som, levando Hiragi e os outros a se juntarem a ela. 12 meses após o incidente na cidade de Tóquio, Azuma se transfere para uma escola secundária diferente. Um dia na escola, ele conhece Asabuki, que está na sua turma. Mais tarde, enquanto interage com um professor, Azuma mostra seu documento de identidade, fazendo com que a equipe perceba que ele é filho de Migiwa. Eles aprovam sua transferência e o enviam para a aula. Na sala de aula, os novos colegas de classe de Azuma chamam-no de filho da bruxa, por causa do seu sobrenome, Kazuki. Mais tarde naquele dia, ele lê cartas de Evans, que está em uma jornada para fazer o coração de sua mãe voltar a funcionar. Enquanto isso, Hiragi passeia pela cidade com Aogi e eles discutem atividades recentes, incluindo a transferência de Azuma para a escola secundária. Naquela noite, Azuma está sozinho em um parque quando 2 seguranças se aproximam dele e perguntam por que ele está fora tão tarde. Eles aconselham ele a ir para casa, considerando inseguro para um estudante do ensino médio. No dia seguinte, Chizuru acorda em uma sala de aula, tendo estudado a noite toda e adormecido. Em outro lugar, Hiragi encontra Asabuki nas ruas e eles conversam brevemente. Faz tempo desde a última vez que se viram, e Hiragi pergunta como Asabuki está. Quando Asabuki sugere visitar Azuma, Hiragi descarta a ideia, afirmando que quer deixar essa parte da vida para trás e seguir uma vida normal. Mais tarde naquela manhã, Matobi dá uma carona para Azuma até o local de Ryoko. Enquanto dirigem para o destino, Matobi conversa com Azuma sobre sua vida escolar. Hazama, que também está no carro, pede para Matobi dirigir com mais cuidado, revelando que está grávida e suspeita que está esperando gêmeos. Enquanto isso, Akihito está em um cemitério, prestando suas homenagens a Lyudmila e Diana, que morreram por causa da influência do Sr. Gai. Matobi chega em breve à instalação onde Ryoko está localizada, e Azuma sai do carro para visitá-la. Ao entrar em seu quarto, ele percebe que Ryoko age de maneira estranha, aparentemente não o reconhecendo, e grita para ele sair. Ouvindo a confusão, Suya corre de outra sala para acalmar Ryoko. Depois, Azuma conversa com Suya sobre a condição de Ryoko. Suya explica que Ryoko perdeu suas habilidades regenerativas e, infelizmente, suas memórias também. Azuma fica surpreso ao ouvir isso, mas Suya expressa a aceitação do novo status humano normal de Ryoko. Considerando que muitos podem ter um rancor contra Ryoko, ela está mantida em uma instalação segura para protegê-la de inimigos potenciais. Mais tarde, Kaoruko recebe um pacote contendo os pertences de sua mãe de Azuma.
A caixa grande ocupa um espaço considerável em seu quarto, deixando Kaoruko se sentindo frustrada e desconfortável. Mesmo quando sua amiga Jun tenta ajudar, Kaoruko luta para abrir a porta, levando-a a sair em busca de assistência. Naquela noite, Azuma caminha sozinho para um parque diferente e senta-se sozinho, perdido em pensamentos. Ele percebe seu entorno quando vê um velho caindo no chão, aparentemente bêbado. Preocupado, Azuma se aproxima do homem, mas ao fazer isso, ele se lembra das palavras de Monsieur Guy sobre como a vida será chata para ele se ele viver como uma pessoa normal. Após alguns dias, Asabuki percebe as frequentes ausências de Azuma na escola e começa a se preocupar com ele. Um dia, ao pôr do sol, Azuma se senta em um lugar tranquilo, refletindo sobre o tempo que passou lutando ao lado de Hooks contra seu inimigo comum. Finalmente, Asabuki chega e se aproxima de Azuma, comentando sobre suas aventuras passadas juntos. Ela expressa sua preocupação por não falar com Hiragi e os outros, e enquanto relembra, lágrimas escorrem por seu rosto porque sente falta de sua equipe e das experiências que compartilharam. Segundos depois, Oji chega com seu Bubuki, e Asabuki fica empolgada ao vê-la. Chizuru chega logo depois, e Asabuki se sente feliz em vê-la também. Coincidentemente, Hiragi aparece e fica surpreso ao se encontrar no mesmo lugar que seu antigo time. Ele sugere que eles deveriam comemorar sua jornada juntos uma vez por ano, o que anima Asabuki. Por outro lado, Azuma parece menos entusiasmado com o encontro. No entanto, Hiragi e o resto do time trabalham para animá-lo. Eles expressam sua gratidão pela ajuda de Azuma na batalha e por suportar grande parte da dor que o Buu sofreu. No final, Chizuru sugere que todos visitem juntos a Ilha do Tesouro e todo o grupo concorda com a ideia. Fim.